E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infortel Gamer Daniel. Como é que vocês estão, galerinha? Tudo na boa, tudo na paz? Como é que vocês estão? Tá aqui. Dá um clique aqui, esperar o pessoal daqui. Que é a galerinha daqui, como é que vocês estão? Tem que ver aqui, não pausei. Vamos botar aqui, a galerinha daqui, como é que você tá? Deixa eu pausar o áudio aqui daqui também, dá um F5 da live. Bastante novidade hoje. Oxi, como assim eu tô offline? Como assim eu estou offline? Aplicativo da PSX. Não sei o que aconteceu, mas parece que deu algum problema na outra plataforma. Deixa eu voltar aqui no meu canal. O que tá acontecendo? Voltar para ver seu canal. Tá para ver seu canal. Tá para ver seu... Ah, é, agora sim, agora sim. Acho que não entendi foi nada. Apareceu que eu não tava fazendo live. Acho que doideira é essa. Esse app aqui tá todo doido. Bastante novidade hoje. RTX. Temos aí placa da Nvidia, CPU novo, temos lançamento da Nvidia de IA. Teve várias coisas, eu tive que ficar assistindo 2 horas de vídeo da Nvidia para entender o que o Jensen estava falando, né? Usamos nosso programinha lá para traduzir para português. Bem legal, bem legal. Deixa eu parar aqui, deixar as mensagens aqui certinho. Vamos colocar aqui. Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão? Chegou ali o Magno Cagliari, chegou o Mário Victor. Como é que vocês estão, gente? Tudo na paz aí? Eu tava doente, fiquei doente quinta. É sempre assim, né? Nunca fico doente no trabalho, né? Fica doente depois do trabalho em casa. Aí fiquei quinta zoado, aí sexta foi o pior dia. Hoje de manhã eu já tava melhorando, né? Senão não ia ter nem live hoje. Aí hoje de manhã deu, não sei se foi porque eu peguei frio de madrugada, eu acordei, tava 9 graus, eu saí de casa sem roupa de frio, achando que tava normal, né? E aí fiquei uns 3, 4 horas de frieira, viajei ainda, fiquei o dia inteiro fora, a resistência baixou e aí já viu, né? Resistência baixou, o corpo foi pro saco. Então estamos aqui na guerra. Se tiver minha cara de caído, não é que eu tô fazendo uma coisa errada, não. É que realmente deu, deu ruim mesmo. Deu ruim mesmo. Não, tem se é frio e tem isso sem você sair de roupa de frio, né? Aí eu tive que comprar um gorro super inflado. Tive que comprar um gorro super inflado pra poder. R$ 30 um gorro de 10 pila. Pra poder botar na careca, né? Que não tem cabelo. Aí tem que botar na careca pra poder aguentar. Só que eu já tinha ficado 5 horas no frio de 10 graus. Então já era tarde já, né? Era bem tarde já a situação. O Vinícius tá se focando de rir. Aí não tinha muito o que fazer. Ai, carambola. Temos um pouco de água aí. Vamos ver a galera chegando aí. Vamos pegar algumas notícias aqui. Já vamos deixar aqui no ponto já. Vamos aproveitar aí. Teremos Lara Croft versão mulher de verdade, né? Já é uma felicidade não ter que jogar a Lara Croft com o estigma atual, né? Também saiu o Deus da Guerra aí, a versão mulher, né? O próprio criador do Deus da Guerra reclamou, né? Que ele falou, pô, o criador do God of War falou, que merda é essa? O cara comparou o jogo da menina lá com o jogo da... Cara, qual é aquele jogo daquela menina que tem a cara toda bugada? Caraca, o jogo é tão bom que eu esqueci o nome. Aquele joguinho lá que você falou que ia ser revolucionário, era só a menina com a cara bugada. Tinha FSR e tudo. Forspoken. Forspoken, acho que é esse aqui, é Forspoken. Deixa eu ver aqui. Forspoken. É esse? Esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. O joguinho foi lascado, mano. Vamos pegar aqui uma notícias de introdução aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar ali. Vamos botar ali. Essa aqui vai ser triste pra gente, hein? Essa aqui, eu fiquei triste com essa notícia aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei aqui umas 4 notícias pra gente começar a live, né? Só pra gente dar uma aquece, como dizia o... Caraca, mano, eu abri 4 abas, as 4 abas confirme que você é humano. Meu Deus do céu, viu? As 4 abas deu ruim aqui, confirme que você é humano. Caraca, tô assim, tô sem, como é que fala? Tô sem moral mesmo com a IA, né? Tô tanto IA que os bichos já nem lixam mais ouvir a notícia. A música ficou alta, que merda é essa, cara? Por que essa música...
Por que essa música aumenta do nada, cara? Eu tento abaixar ela. Ela não abaixa, cara. Ah, ela ainda tá alta ainda, mano. É, mas enfim. Se ficar muito alta aí, vocês me avisam aí, porque eu não sei o que tá acontecendo, porque essa música aqui eu acho que o cara colocou um. Como posso falar? Ele colocou um tiquinho a mais de volume. Deixa eu abaixar o Google, que eu acho mais fácil. Deixa eu abaixar o Google. Aí não vai ficar tão alto. E olha que o Google já tá abaixado, imagina se não tivesse. Tá abaixado 5 decibéis ainda. Esse cara que fez a música aí, ele colocou a música bem alta. Daniel MA. E o Google descobriu. Nem me fala de IA, cara. Eu vou fazer um teste hoje com a IA. Hoje não, né? Amanhã. Assim que acabar essa live aqui, eu vou fazer um teste com a IA pra fazer shorts e vídeos da minha live com a IA amanhã. E ver se funciona. Vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Meu Deus, essa aqui é boa. Boa noite, boa noite. Boa noite, família Gide. Como é que tá? Chegou o Felipe Otávio também. Vamos pegar aqui umas 4 noticiazinhas só pra gente se enturmar aqui. Pra gente chorar junto. Vamos ver se a música tá ok. Vamos botar aqui, ó. Cadê? Cena. Cuidado que ela vai pegar as suas falas e você vai ser cancelado. Oh, meu Deus, eu desliguei a Stream Deck aqui. Deixa eu mudar aqui. Brave. It's a Brave. É isso mesmo. Vamos botar aqui, ó. Pronto. Brave. Vamos lá. Vamos começar com algumas notícias enquanto vocês estão aí. Aí, galerinha, ó. Vocês que assistem YouTube Premium aí, galerinha, se lascaram, viu? O YouTube Premium aumentou para 16 dólares por mês, né? Antes era 14 dólares. Agora é 16. E se você tem plano família e tava pagando 53 reais, o plano vai para 27 dólares. Então aí, meu amigo, se prepare que o plano família, que tava custando 20, tava custando quanto? 23 dólares, agora vai para 27. Então a gente vai pagar uns 60 e pouquinho aí, 73, 65 reais aí pro YouTube aí para você poder assistir vídeos sem propaganda, né? Se você tiver a assinatura do Gemini, parece que quando você tem a assinatura do Gemini Pro, você ganha o YouTube Premium para alguns canais. Então, é um jeitinho aí de você também ganhar o YouTube Premium aí sem precisar, só que é só para você, né? Sem precisar pagar aí para um terceiro, né? Caraca, essa música, ela tá. Esse cara, ele extrapolou aqui no volume do. Ai, meu Deus do céu. Eu abaixei o volume do Google e a música tá no Brave. Dai-me sabedoria, Senhor. Dai-me sabedoria, Senhor. Dai-me sabedoria. Pronto. Agora tá certo. Então aí vocês que quiserem assistir vídeo sem Adblock, o YouTube aumentou o preço 4 vezes em 3 anos, né? Porque o YouTube tá vendo uma ferramenta aí de fazer um dinheirinho, né? Então também tivemos uma notícia bem triste aí pra galera aí da memória RAM. Pode ser ruim, pode ser bom. Estão voltando a fabricar DDR4 porque a coisa tá feia, né? Tivemos aí a volta do 5800X 3D, parece aí no mercado por 329 dólares. E o 7700X 3D por 349 dólares aí, que é outra notícia, mas a gente tá adiantando, para poder substituir o 7800X 3D. E na falta do 5700 e do 5500 ter o 5800X 3D. O ruim disso é que automaticamente, se você lança o 7700X 3D, o 7800 vai sumir. Então, se você tem planos aí de pegar o 7800 por 1.800 pila em promoção no grupo do Matsuki, por exemplo, pegue agora. Porque esse 7800X 3D ele vai ficar mais caro que o 9800. Ele vai ficar mais caro que o 9800 porque o 7700 vai pegar o preço dele. Então já se atentem aí, tá? Para vocês não ficarem esperando o 7700 vir mais barato que o 7800 e caírem no golpe que sempre rola aí quando a AMD troca de CPU. Sempre vem no mesmo preço e o que tá aqui, que tem menos unidades, aumenta. Ou vai acontecer o que aconteceu com todos os processadores da AMD no mundo, as empresas simplesmente não vão comprar. Porque elas não vão comprar porque não faz sentido comprar um produto que vai matar o produto que tem em estoque aqui no Brasil. Eles não vão comprar o 7700 para matar o 7800. Então, de duas em uma. Ou eles não vão comprar, ou eles vão aumentar o preço do 7800 porque tem pouco estoque. Então, se prepara aí. Mas para quem aí tem um CPU DDR4, né? O 5800X 3D vai ser uma boa, porque ele tem um desempenho
de um 7600X e de um 9600X, sem precisar comprar memória RAM, DDR5, né? Então é uma boa ainda. Então se você fica nessa lenga-lenga aí de querer trocar um kit M4, lembre também que o 5800 3D é recomendado ter uma placa-mãe mínima aí de 8 fases, né? Uma Asus B550 aí tem 8 fases, e a MSI B550 Game tem 10, ainda tem algumas Asus Strix aí na Terabyte aí por R$ 1.400 que tem 12 fases. Então fique atento aí que essas placas podem ser que elas aumentem de preço devido à demanda, né? O DDR4. Então aí é a noticiazinha aí pra galera aí da AMD, né? Que se divertiu aí com 5800 3D por $349 ali. E o 7700 ali. Então fiquem felizes que a gente vai ter mais processadores aí e memórias DDR4, já que o mercado está uma grande bosta, né? Então é bem triste isso. Também tive uma notícia bem idiota aqui, né? Que o DisplayPort 2.1 tem problema no cabo, né? Não no cabo em si, mas quando você pluga ele na placa de vídeo, dependendo da situação que você plugar e do tamanho que você plugar, a placa de vídeo pode diminuir a banda que ele passa, né? Os 80 gigabits, ele pode diminuir para 50, 40 e não ficar nativos 4K, 360, que a galera não vai jogar aqui no Brasil, né? Mas, enfim. E também tem outra coisa que pode ser além do tamanho do cabo, o cabo não ser certificado pela tecnologia que tem os 80 GB. Também tem a parte da NVIDIA, na hora que você pluga na placa, ela otimizar o teu cabo e automaticamente não deixar nativo a passagem e ligar o DSC, que vai comprimir os dados do monitor que vai receber essa informação comprimida, né? Não vai receber ela em totalidade. Então, a placa de vídeo tem um limitador e também, se o cabo for muito longo, como os outros cabos, vai ser a mesma merda. Vai limitar a passagem do seu 4K 360 Hz nativo. Oh, meu Deus, que tristeza. É bem triste isso. Aí, ó, o Mário Victor já aprendeu aí, Mário Victor. Obrigado aí na Kik. O 7800 dele chegou ontem. Se eu tivesse pegado 1.000 pila nas minhas férias e tivesse comprado 64 GB de memória DDR5, eu ia comprar o 7800 3D e uma B850 da Asus para poder utilizar com 64 GB DDR5. Ia ser bom para IA, porque eu poderia usar IA mais rápido, né? Porque DDR4 é bem mais lento para mim aqui utilizar IA na memória RAM, né? Então o Mário Victor já fez o certo aí e já pegou o seu 7800 3D. Então aí já seguiu aí o correto, né? Já fez o correto aí já de pegar esse processador. E aí, para vocês xingarem mais um pouquinho aí a parte de IA, tivemos a apresentação lá do nosso amigo Jensen lá, que também fez uma parte bem legal lá da parte de IA. Trouxe notebooks com processadores próprios da NVIDIA, que são feitos para ser agente, né? Processador para você brincar de joguinho. Eles são rápidos, né? O que o próprio Jensen falou lá, que esses processadores de IA, eles são feitos para você ter a placa de vídeo junta com o chip do processador unificado, né? Fazendo a transferência mais rápida. A GPU é especializada para pentaflops de IA, é para IA mesmo. E o processador é só para dar a velocidade, né? Porque os processadores atuais têm pouco IPC, tipo aumenta 5%, 10%, 15%. E a NVIDIA foi lá e aumentou em 3 vezes a velocidade do IPC. Então, tipo, não foi para melhorar jogo, não foi para melhorar nada. Foi simplesmente para ter um IPC melhor e automaticamente a troca de GPU e CPU ser praticamente instantânea, né? Já que o CPU hoje é o gargalo das GPUs, né? E se para outras coisas já tem gargalo, imagina para um IA que são praticamente 3 terabytes por segundo de velocidade. Então eles resolveram esse problema, já que a Intel e a AMD não quiseram fazer e a NVIDIA não quis ser refém da NVIDIA, da Intel e da AMD, eles criaram o próprio processador. E agora aparentemente eles vão ressuscitar o ARM, né? Então fazendo a NVIDIA quando mete o dedo, o bagulho funciona. Então aí, esse aí seria meio que o resumo da parte de IA, né, que o pessoal ali comentou desse RTX Spark. Também tem a parte de robô, que não interessa muito pra gente, que é de carro, etc. Tem a parte também ali, ó, vocês comentaram ali, ó. Esse aqui também tem um PCzinho que eles colocaram lá, que é um PCzinho do tamanho desse Cosmo que tem aí no mercado da Colemaster. E tem 396 GB de memória para você rodar IA local, sem precisar de um servidor fora, né? Então, eu acho que o meu pitaco deu certo, que praticamente o pessoal que tem dinheiro vai fazer vários servidores para a gente utilizar, como o ChatGPT, Gemini, Cloud. Então, essas partes vão ser com eles. E as pessoas que quiserem fazer a própria IA, né, que tem o Nemotron da NVIDIA, vai fazer local, que somos nós aqui, né, para fazer as coisas que são mais pesadas, né? Então, pelo que eu tô vendo aí, o pessoal vai cobrar mais caro pelo Gemini, vai cobrar mais caro pelo GPT, ou vai diminuir
o tamanho do que tá, do limite do que está sendo feito, né? Como já aconteceu com o Gemini. E aí esses locais vão ser bem nativos. O que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu estou fazendo tradução por IA. Hoje eu vou fazer tradução por IA do meu vídeo. Vou pegar esse IA, vou jogar na minha local. Vou pedir para ele pegar os times do vídeo. Vou pegar esses times, vou jogar no Gemini, porque o Gemini ele tem uma precisão melhor do que a local. Quando eu não tiver o Gemini, eu vou usar a local. Ele vai separar os times para mim, vai separar as fotos, vai fazer praticamente tudo. E eu vou só pegar os times, vou fazer shorts, essas coisas do tipo que eu não gosto de fazer shorts. Mas se tiver já o tempo certo, eu posso só cortar meus shorts. E vou deixar mais conteúdo no canal. Então, vou ver se vai dar certo fazer esses shorts aí, porque praticamente os vídeos aqui eu já corto aqui no Stream Deck. Então, tecnicamente, pode ser que uma coisa a mais que eu não cortei aqui no Stream Deck, geralmente eu falo com vocês que eu não vi ou esqueci. Eles vão me avisar, eu vou fazer isso. Então, cada vez mais o local vai ser bem utilizado, né? A galera que não tem placa vai pagar, e a galera que tem placa vai fazer a parte interna até pela privacidade dele, né? Então seria mais ou menos isso que o Jensen falou lá. Então, do resto aqui não é muito relevante, né? Patrocinador, notebooks com bateria longa, PCzinhos com 128 GB de memória de MSI, gigabyte, vai ter muitas essas caixinhas aí com igual da Nvidia, né? O spec lá de US$ 3.200. Então, de regra geral, aí temos um PC ali que tem uma IA todinha dentro, né? Que roda praticamente tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Então, praticamente, isso aqui não é PC Gamer, ele roda jogos, mas não é PC Gamer, vai ser só pra... ele roda sem FPS, mas não é esse o propósito, né? O IPC dele não é pra isso. Aí, ó, esse aqui é o PC que eu comentei, ó, que roda praticamente 400 GB de memória e roda 1 tera, acho que é 1 tera de parâmetro lá de IA. Tem 40 bilhões de parâmetros, aqui tem 1 tera de parâmetro lá para rodar IA. Então isso aqui é bem interessante, né? Rodar numa maquininha dessa, que era uma caixota gigantesca gastando energia a roda. Então, bem interessante sair da parte da NVIDIA. Então, tem aqui o cara brincando com a Gigabyte, mas no geral, cara, infelizmente, a NVIDIA comeu toda a memória que tinha e o futuro vai ser IA e a gente vai ter que aprender. Nem o que a gente não vai trabalhar com essa merda, a gente vai ter que otimizar nosso trabalho, né? Infelizmente, nós vamos ficar refém dessa merda e mesmo que você não goste, ou se você não aprender, você vai ficar atrás no mercado, porque vai ter três aprendizes lá que vai entrar na tua empresa, vai fazer 10 vídeos no LM Studio, no LM, do notebook LM, e você fica lá fazendo PowerPointzinho lá pro chefe, enquanto o cara tá fazendo PowerPoint no Gemini, tá fazendo o vídeo no Gemini, tá fazendo o, o mapa mental, e você lá fazendo seu PowerPointzinho, que não que seja ruim, mas, tipo, pro chefe que queria rápido, você demorou 5 dias e o cara fez em um. Tipo, se não for uma coisa muito técnica, for uma coisa só para apresentar para como usar o Outlook, isso é uma coisa, não precisa ser uma coisa técnica. Você não precisa perder tempo com isso. Então, faça o curso. Tem o nosso curso aí do Príncipe Artificial, que tá aí no link, fixado na descrição do canal, né? Aqui que não tá, não sei porque eu não coloquei. E é um curso legal que a gente aprende muito de coisa. Todo o começo da minha foi nesse curso aí. E depois foi pesquisando sobre isso, né? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho que dá trabalho para fazer. Valeu, falou e tchau, tchau. Valeu, valeu. Primeiro corte já foi. A música tá tocando ainda? Tô vindo bem baixinho aqui. Boa noite, Daniel. É um IA que o Google descobriu. Caraca. Cuidado que o IA vai pegar suas falhas e você vai ser cancelado. Não, eu vou usar IA local, Felipe Otávio. Já vai chegar minha placa de 16 GB aqui, vou pegar a minha de 16 e a de 12, vou fazer 28. Eu vou fazer tudo local aqui em casa. Eu vou fugir das IA pagas. Eu vou usar IA paga só a versão gratuita mesmo. Eu vou otimizar no local para jogar só o finalizado para a versão online. Vai ser praticamente isso. Vai ser bem legal, porque tipo assim, uma coisa é você mandar um PDF, por exemplo, uma coisa é você mandar o PDF. Deixa eu botar aqui a câmera. Uma coisa é você mandar um PDF para um IA ler, outra coisa é você mandar um áudio para IA ler, outra coisa é você mandar um TXT, que é bem mais leve para IA ler. Então você faz todo o processo na IA local e depois joga só o TXTzinho na IA paga para você diminuir a quantidade de token que você vai precisar utilizar, né? Porque se você não sabe, se você for botar IA para ler um PDF, ele precisa ter o OCR, porque ele vai ter que ler o texto e as imagens. Então vai gastar muito mais token do que se você colocar um TXT. Que é muito mais leve. É muito mais leve mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma água. Boa noite, Fabiano Egídio. Cuidado que beleza. Chegou o Felipe Otávio, Guilherme Play chegou também, boa noite. Vinícius Paz, fora imposto. E aí, Vinícius, como é que tá?
O meu primo do Adblock. Eu quero máquina caviar. Eu uso HDMI. Nunca deu certo DisplayPort. Já costumei usar só HDMI mesmo. É, mas esse cabo aí, o problema é só pra quem quer jogar 4K, 240 Hz nativo. É só pra essa pessoa que vai ter esse problema. Sem compressão. E o monitor do cara é tipo R$ 8.000. A placa de vídeo é de 20 mil. Então, enfim, bem tenso. É 40K um desse. É caro pra caramba também, né? A gente vai ter que se virar com essas IAzinhas. Saiu hoje o Gema 12 bilhões de parâmetros com... Ele vê tanto imagem, como ele vê... Ouve áudio também. Só que não achei nenhum lugar que dá pra fazer o teste do áudio. Então meio que seria bem legal esse Gemini novo aí, que tá bem quantificado aí, bem legalzinho. E o primeiro que eu vi com áudio, né? O primeiro que eu vi com áudio. Danilo Júnior, como é que você tá, cara? Salve aí, como é que tá? Boa noite, boa noite. Achei curioso o senhor da Microsoft falar que o agente de IA pode substituir o sistema operacional e aplicativos tradicionais. É, poder até pode, né? Mas até esse bagulho ficar otimizado para uma pessoa comum usar, ou vai ter um sistema que a pessoa vai usar online, né? E a pessoa vai ficar sob controle da bagaça inteira, né? Ela vai ficar sob controle da bosta da IA. Vai ser bem triste isso. O Vinícius mandou ali, quero saber quando a previsão do SSD, quando o preço vai baixar. Cara, o preço vai baixar, eu não sei, cara, porque da minha parte eu fiz o que o André falou, né? Quando o André falou, comprem SSD porque vai aumentar. O SSD, se eu não me engano, 2 teras estava R$ 390 na China e 2 teras estava 500, 450 no Brasil. Eu comprei dois SSDs de 2 teras porque o André falou. Eu nem precisava. Mas eu comprei 8 teras de SSD um na Pichau, um na Terabyte, um na Kabum, que foi um da PNY, um Lexa da Lexa e um outro da Kingston, não. Tem um da Kingston, não. Acho que foi dois da PNY e um Lexa. Foi dois PNY e um Lexa. Foi dois PNY, não. Foi um PNY, um Lexa e um da Terabyte, da Terabyte mesmo. E o outro é da King Spec, que tá desde 2018 aqui funcionando até hoje. Lindo e maravilhoso. Tem até que trocar para de 3.500 quando eu for formatar meu PC e colocar o Windows 11. Eu vou pegar o Lexus de 2 TB, vou colocar o Windows 11 nele, vou apagar os jogos que tá nele, vou pegar o King Spec de 1 TB, vou colocar na case externa e vou colocar o Lexa com o Windows 11. Aí eu vou ter o Windows 10 no meu antigo, o Windows 11 no SSD formatado. Então vai demorar isso aí. Vai ser lá para novembro, dezembro que eu vou fazer isso. Então vai demorar um pouquinho. Vai ser bem triste, mas abaixar vai ser difícil, tá? Como o Felipe mandou ali, ó. Provavelmente o preço não vai baixar nunca mais, igual o preço de carro no Brasil. É, cara, porque o Brasil, ele fez um negócio aí, cara, porque a gente tem que contar que esse negócio do SSD não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, se fosse só o Brasil, eu até diria que ia baixar, né? Mas como essa merda foi no mundo inteiro, como essa bagaça foi no mundo inteiro, aí, amigo, aí um negócio é mais embaixo. Como pode falar, né? A coisa é um pouquinho mais embaixo do que se fosse só no Brasil. O pessoal no Brasil tava rindo aqui, cara. Tava rindo que é só o pessoal não vender lá, que ele ia bater o desespero e abaixar o preço. Mas não é bem assim que vai acontecer, né? Infelizmente não vai ser bem assim que vai acontecer as coisas. Vamos pegar aqui as notícias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A última live foi dia 30. Dia 1º, dia 1º, dia 1º. Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Eu lembro que a gente acabou a live com a notícia e eu terminei a live, na outra hora apareceu o anúncio do que eu ia falar. Ai, triste, bem, tá engraçado isso. Deixa eu botar aqui pra trás a notícia, deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Acredito também que não baixa mais, pode aparecer algumas promoções, mas é bem raro. Vai ter aquele famoso estoque da fabricante, né? Só que a análise da fabricante vai ser bem ruinzinha mesmo. A fabricante vai fazer tipo um modelo que tava em promoção e aí não tava naquele preço novo. Aí vai pegar uma pontual ou outra e vai colocar para vender como se fosse, nossa loja tem o SSD mais barato do mercado. Vai ser praticamente isso. Vai ser praticamente isso. Deixa eu pegar aqui. Ó, temos notícias da Nvidia. Ai, esse aqui. Meu Deus.
Meu Deus, que doideira isso aqui. Tem coisa doida aqui, cara. Não, vamos pegar aqui. A gente não vai falar de portátil hoje. O que a gente vai falar? Vamos lá. Cadê vocês? Acredito que também não baixa mais alguém daqui, que não. O pessoal daqui que tá leve. Teve também o BO aí, que a galera tava fazendo modelos aí novos de placa de vídeo, né? A Galaxy voltou, tá? Parece que a Galaxy voltou. Acho que aquele site mesmo que a gente pegou da última vez, parece que era realmente o site da Galaxy. Ai, carambola. Vamos pegar aqui. Meu Deus, cara, eu tô assustado. É tanta notícia que rolou essa semana, cara. Foi tanta notícia que rolou. Que eu vou até pular algumas notícias aqui, ó. Vou até pular algumas notícias aqui. Misericórdia divina. Monitor, portátil, vai todo mundo embora. LG. Aqui é Spark, vamos botar aqui. Esse aqui não é daqui. Eita. Beleza. Microsoft Laptop. Meu Deus do céu. Vamos esquecer isso aqui, vamos esquecer isso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Isso aqui é bem importante. Vamos botar aqui, Microsoft, Noctua. Tem umas irrelevantes. É, tipo assim, monitor e não sei do que. Pô, Steam Deck vendeu mais. Pé, pé. Steam Deck. Placa-mãe Gigabyte nova. Cooler que tem um cooler que tem um cooler dentro. Tipo, pô, vida. Um cooler que tem um cooler. Tipo, mano. Pelo amor de Deus, cara. É umas coisas assim que você fica tipo, misericórdia. Por que isso aqui existe? Uhum. A Nvidia tá lotada, mano. A Nvidia, só acho que essa semana foi só a Nvidia. E teve Computex também, cara. Cara, foi a primeira vez que eu não vi Computex em nenhum lugar, cara. Eu não vi Computex em nenhum lugar. Eu só vi a foto aparecendo assim do nada. Do nada, do nada, do nada. Eu não vi Computex em lugar nenhum. Assim, foi tipo surprise, assim, apareceu do nada. O pessoal da Computex lá na minha tela lá, mas era tipo prévia de uma placa nova, prévia de não sei o que, não existia, nada existia. Era tudo prévia, ou um modelo com a curvinha, um tapinha, pegaram o soprador, passaram no gabinete, o gabinete entortou. É tipo, é um negócio assim, bem, bem tosco, mas foi bem tosco mesmo. Foi bem tosco mesmo. Vamos pegar aqui. Caraca, irmão. Meu Deus do céu. Tô no mês 2 ainda, não acabou as notícias. Meu Deus do céu. É mais fácil a gente sair subindo ali e indo embora, né? É mais fácil a gente ir subindo. Nvidia T3070, Colorful, dane-se, Maxon, dane-se, Asus, dane-se, tudo dane-se. Nocta, não, Nocta não dane-se não, fica aí Nocta. Intel, dane-se, AMD, dane-se, Microsoft, dane-se. Ai, não aguento mais, não aguento mais. PY Show. Quando eu falo em relevância, é isso aqui, ó. Relevância é isso aqui, ó. PNY lançou uma placa com reflexo. Tá lá no teu carrinho no GTA V, entrou na garagem, saiu o RTX cromado. Entrou na garagem, saiu um RTX. Aí saiu um RTX cromado. É quando eu falo de notícias idiota, isso daqui, cara. Porque eu vou querer cromar. Meu Deus, que eu vou querer cromar a placa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tanta coisa pra falar. Não tem o que lançar, cara. Não faz o evento, pô. É mais fácil. Ai, Cacilda, irmão. É triste isso. Melhor não fazer nada. Exatamente, cara. Igual a outra que teve lá, o pessoal colocando um monte de tela nas coisas, tela em gabinete, tela em monitor, tela em placa de captura, tela no gabinete, três telas no cooler do WC tem três telas, tem tela no meio do cooler. Não tem mais o que inventar, gente, esquece.
Não tem mais o que inventar. Não tem mais, não tem. Já era. Não tem mais o que inventar pro pessoal, cara. Eu me recuso a falar de placa de vídeo da Intel. Tchau. Me recuso, ó. Mano, é tanta coisa aqui pra gente comentar que eu tô até ficando assustado. Ah, essa aqui é legal, essa aqui é legal. Essa aqui é legal. Essa aqui dá trauma. Essa aqui dá mais trauma ainda. Tá acabando, gente. Tá acabando, tá acabando. Meu Deus, cara. Tem tanta notícia aqui que eu tô ficando até assustado. Tem tanta notícia aqui. Eu tô ficando assustado. Tem tanta amarelinha aqui na minha tela que eu já perdi já onde é que eu tô. Socorro, Deus! Socorro! Bugou. Bugou. O watercooler tá aparecendo outdoor, exatamente. O pessoal tá colocando tanta coisa no watercooler que já era, já virou um outdoor bem gostoso. 9.600, cadê o 7.700? Meu Deus, cara, aqui, 7.700. Vem aqui, irmão. Eu não te fecharei. Aê, consegui encaixar. Iu! Consegui encaixar no meio da loucura. Aê! Waterblock, P66. Lara Croft. Corsair, dane-se, Corsair. Dane-se, emulador de PS3. Dane-se, Intel. Dane todo mundo aqui. SteamOS vai ter suporte para Intel, isso é legal. Isso é bem legal. Ah, tá bom já, tá bom, tá bom. Chega. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Chega de notícia. Eu não estou suportando mais. Não estou suportando. Ah! Aí, acabou. Eu acho que acabou, né? Ei, acabou. Nunca vi um cara tão feliz com. Nunca vi um cara tão feliz com acabar a notícia, né? Cara, tem o amado e querido. Cadê? O Adrecu, é impossível alguém que tenha falado que era minha GPU parecendo uma roda de carro. É. Ai, caraca, pior que é verdade, pior que é verdade. O pior é que é verdade. Alguém falar isso aí é sacanagem mesmo. Aqui. Pronto, chegamos ali no ponto de equilíbrio. Boa noite, Bigo. Boa noite, Bigo. Biagu. Como é que você tá, cara? O Brasil tá jogando, mas tá uma merda. Teve até gol contra, né? Teve gol contra, cara. Como é que. Cara, depois que teve aposta no futebol, cara. Pra mim, o futebol tinha morrido já quando o Brasil levou 6-1, né? Foi 6-1, não, 7-1 da Alemanha lá. O pessoal começou a jogar estranho, todo mundo jogava muito estranho. Eu falei assim, mano, tem algo errado no futebol. Aí, depois daqueles dias lá, fora que eu já apanhei quando eu era criança, porque eu torci pro Bahia. Meu pai torcia pro Flamengo, né? Aí eu gritava Bahia, Bahia. Aí Bahia jogava com o Flamengo, dava treta lá em casa. Aí eu já tinha uma certa ressalva de futebol. Aí nesse dia eu falei, acabou. Aí eu não assistia TV, eu só via futebol na TV. Aí nem isso mais, agora eu não assisto mais nada. Então eu estou puro. O pessoal chega em mim, Daniel, você viu ontem a desgraça lá? Quê? Quê? Você viu lá que pegou fogo na rua aqui? É uma paz, assim, cara, é uma tranquilidade. Ver a galera no Discord lá e começa a soltar todas as merdas no meu ouvido, que eu não tava nem sabendo. Não tava nem sabendo. Deixa eu fazer a gravação aqui, porque eu acho que minha voz vai embora se eu não terminar essas notícias hoje. Cara, IPC vai ter, né? IA vai ter. A otimização do RTX já foi feita. Das placas das 5000 já. Porque teve a própria Epic lançou o Lumen. Praticamente o Lumen fazia tipo um cálculo de Ray Trace que precisava de 1 milhão de cálculos. Eles faziam calcular com tipo 70 mil. E dava o mesmo efeito de 1 milhão de cálculo. Então o Ray Trace foi bem otimizado. Por exemplo, o Lego, saiu o Batman Lego. Batman Lego foi. Roda 4K 60 com a minha placa de boa aqui, ô Leonardo.
sem o FrameGen. Com DLSS qualidade. 4K DLSS qualidade, tudo no app. Numa 4070 Super. Só que se você ver uns anos atrás, rodava tipo 100% qualquer placa com aquele legozinho de botar bloquinho em cima. E aí todas as placas ficavam 100%. A 3080, a 3090 ficava em 100%. Um joguinho da Lego, apenas de pegar, apenas de fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa pilha. Tu pegava a plaquinha e colocava em cima da outra. Era isso, o jogo. E dava 100% de uma 3090. Então, otimização de Ray Trace já teve, otimização do DLSS já teve, otimização do FrameGen. Na verdade, o DLSS foi otimizado para o FrameGen não ficar cagado também. Então, tipo, isso já teve já. Na série 6000 vai ser, tipo, outras coisas que eles vão colocar e implementar. Porque vão otimizar, mais adicionar coisa. Então vai ser praticamente isso, a série 6000. Inclusive, a gente vai falar dela agora. O GHS baiano. Deve só passa desgraça mesmo. Você é baiano? Se é baiano, eu sou, né? Saí de lá com 8 anos e fui pro Pará. E depois fui pra Paraíba e depois fui pra São Paulo. Mas eu sempre convivi com gente de outros estados, então tanto faz assim pra mim, porque eu convivo com tantas pessoas de tantos estados que eu pegava a gira de todo mundo praticamente. O BH ali mandou: eu irei adquirir um PC Game em julho, mesmo que o apartamento tenha por tanto quanto raios, aterramento, filtro de linha clamp, é seguro usar o PC enquanto chove. Eu tenho uma regra, o Biego. Eu não faço nada na dúvida. Se eu tenho dúvida, eu desligo. Como eu não tenho dúvida, eu deixo ligado. Agora, se você tem dúvida, não faça. E que nem nosso colega lá comprou uma 9070 XT, daquelas de... O abençoado da comprou aquela que tem um cabo de 12 volts, na Pichau lá, e agora tá chorando lá que a placa não liga, o driver não funciona, atualizou o BIOS e não pega, e aí tá tretando com a Pichau lá, que ele pegou um modelo top lá, Taishi lá, ou ASRock, ou da... lá, porque ele comprou ela porque ele tinha uma 9060 XT. Aí foi atualizar pra uma que tinha um cabo escondido. Aí se lascou. Aí não viu que a placa-mãe dele não tinha atualização de BIOS. Não viu que a placa-mãe dele tava com o negócio do PCI 4.0, né? Que o dele é 5, tem que colocar 4. Então, tipo, teve várias coisas que ele não fez e aí a placa deu defeito. Aí ele comprou um problema, né? Comprou um monitor caro da Alienware. Comprou um monte de coisa cara, mas aí encaixou a placa-mãe no lugar errado, né? Encaixou a placa de vídeo no lugar errado. Infelizmente. Ali, nossa, na dúvida vai de RTX, cara, exatamente. Ali o Reinaldo perguntou: 3090 de 24 GB ainda compensa só se você for usar para IA. Só para isso, porque em desempenho bruto ela pede para minha 4070 aqui, que foi 3800. Então, se você for usar para IA, para fazer linguagem, usar memória RAM para fazer linguagem e tal, tanto que ela tem menos top, tá? A própria 3090 ela tem menos tops que uma 4060, tipo. Ela tem menos tops que uma 4060. Então, a única coisa nela que prestaria seria a memória. Pra você usar um LLM, gerar um vídeo, fazer na força bruta do ódio mesmo. Mas, tipo, se for pegar uma placa de vídeo hoje, pega uma RTX, não pega AMD. Eu aqui faço notícia de AMD, falo bem do desempenho quando tá funcionando e tal, mas recomendação mesmo, recomendo a NVIDIA. E eu não recomendo AMD pra ninguém. Se a pessoa quer comprar, a pessoa gosta, ela compre. Mas eu sempre falo, ó, aceite o risco de driver bugar. A NVIDIA teve BO na primeira geração. Eu fiquei 5 meses sem poder usar a RTX 5000, porque a minha placa-mãe não tinha BIOS. A primeira vez que eu vi uma placa, a NVIDIA lançar 5 GPUs, e só aparecia a BIOS na minha placa-mãe quando saiu a 5060. Saiu a 90, saiu a 80, saiu a 70. Só apareceu o BIOS pra mim quando saiu a 60. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Primeira vez. Só saiu o BIOS pra placa-mãe atual. A minha era uma B550, não tinha. Então eu achei muito estranho isso. Mas, tipo, se você for pegar, Leonardo, pega AMD, pega NVIDIA. Se você não quer ter estresse, pega NVIDIA. Pega NVIDIA. Pato Louco é confiável assim, é amigo lá do Ronaldo. O André comprou praticamente 25 mil reais de placa de vídeo lá. Então se entregou e da garantia é boa, né? E, Leonardo, não pegue.
se você tiver 3090 ou sei lá o que, não pega Gigabyte de Force. Que a 3090 da Gigabyte de Force ela é bem quentinha. Agora que a série 4000 e 5000 é mais geladinha, fica mais de boa, tá? É, então toma esse cuidado. Ô, louco, nem os CUDA salva, pois... É, cara, porque mudou, cara. O CUDA da 5070 Ti é o CUDA 12. É o CUDA 12. Ah, senhor, NVIDIA, porque você gosta de tanto CUDA, mano? Não entendi. Eu vi o vídeo da NVIDIA hoje, é CUDOS, CUTOX, Mano, como é que eu faço uma live falando isso, irmão? Enfim, é triste. É triste, é triste, cara. É, não adianta, cara, porque no... desempenho bruto, Leonardo, acabou. Desempenho bruto, acabou. A placa tem menos CUDA, mas ela é mais forte para desempenho bruto. Ela tem mais tops de A, ela tem mais tensor cores, ela tem mais teraflops, ela tem mais tudo, cara. Se você quiser pegar uma placa com mais CUDA, tu vai ter que pegar ou uma 80 Super da série 4000, que tem 10.000 CUDAs, ou você vai ter que pegar a série 5090. Agora, pô, te falei, você tem que saber o teu uso. Você trampa, você usa IA, o teu programa usa CUDA. Você que sabe seu uso. Para jogar uma coisa, para trabalhar e fazer IA é outra. A minha placa me atende para jogar. O meu trabalho de render dá de boa com ela. Se eu precisar fazer IA, ela roda só até 12 gigas. Mas eu consigo fazer o meio termo, usa memória RAM, faço tal. Então cada um tem seu uso. Mas eu não trocaria uma placa de vídeo de RTX, eu não sairia de um RTX para um AMD. Eu não faria isso. Primeiro que é ruim com IA, segundo que tem ruim de driver, terceiro que você vai se estressar com algumas coisas que você não se estressa com a NVIDIA. Então você que já é usuário da NVIDIA, você vai se estressar. Então eu não recomendo de hipótese alguma você sair da NVIDIA para uma AMD. Eu não recomendo. Se você não é usuário, você só joga, não quer se estressar, não se importa com essas merdas de de trampos, aí você compra AMD, se estressa lá, paguei barato, paga 2 pila no 9060 XT, tem o desempenho de uma melhor que uma 5060, sai feliz com 16 gigas, grita pra Deus e o mundo que eu tenho uma placa poderosa, mas também depois não vem chorar no canal aqui que deu merda. É, não vale o estresse. Eu não gosto de estresse. Minha família já tem problema de pressão alta. Então, então não quero estresse. Minha família já tem problema de pressão alta no histórico já. Então eu não quero estresse. Vai, vou ter que encher a garrafa de água de novo, velho. Então deixa eu gravar a notícia, galerinha, porque minha voz eu acho que já tá indo embora já. Vamos lá, vamos gravar algumas notícias aqui, que essa live pode acabar mais cedo. Rivalizando o jogo no Brasil na época Copa do Mundo. Acaba com meu pão. Fico do sábado não. Boa noite, mestre. O jogo do Brasil é tenso. O Brasil já era, vai um tempinho já. Vamos lá, vamos lá. Vamos gravar umas notícias aqui. Cadê? Vamos começar aqui com essa 190, o que vocês querem, né? O clickbait vai pegar o pessoal da live. Cadê? É cena Brave. Vamos lá. E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Unfortel Gamer Daniel. Hoje a gente vai falar sobre RTX 6090, RTX 5000 Super e muito mais, galerinha. Vamos começar aqui com a Galaxy, que parece que não morreu ainda. Ela não morreu. Ela ainda parece que não morreu, né? A Galaxy aí anunciou ali na Computex, né? Como a Computex foi uma coisa divina, que não tem nada lá, né? Eles tiveram que inventar. Como a gente não tem nada para mostrar para o público, vamos inventar. Lançaram agora moldes de modelos de placas que vão para conceitos de RTX 6090 ROF. Então tá ali com cristais Swarovski. Ah, eu sei nem que merda é essa, mano. Mas o nome é bonito, então deve ser legal. Como se as placas atuais não fossem caras o suficiente. Então aqui a Galaxy anunciou ali um modelo de, podemos dizer assim, um modelo de mostruário, né, de uma 6090. Já podemos tirar algumas coisinhas disso já. Primeiro que a placa é grossa pra caramba, parece minha 80 Super, é grossa pra dedéu. Só que ela não é preta, ela é branca, tem algo errado aí. Mas enfim, ela é grossa pra dedéu. Ela tem um sistema bem parrudão ali, essa ROF, né? Os 3 fãs que roda lá, seus 3.500 RPM. Bom pra caramba. A coroinha aqui, né? A Galaxy, quem diria que a Galaxy morreu, o Galaxy tá vivaça, né? Aí tem um cristalzinho ali, ó. Não sei se é diamante, que diabo é isso aí, né? Mas já tem até o cristalzinho ali do lado do LED ali. Sinto falta da tela, que isso é para alguns países. Eu sinto falta de uma tela. E também teve ali o seu fundão, que por aqui você já vê que a 6090 vai ser um furacão energético, né?
Porque eles, diferente da minha placa aqui, que tem um fundão, e eu coloco o fã em cima se eu quiser, essa aqui já vem embutido o fã. A rabeta dela já tá embutida já. Já tá embutida. Então aqui estão fazendo um crime, né? Um crime colocando esse molde aqui de 6090 num Thunderbolt ou no Oculink, não sei que tecnologia é essa daqui, né? Que eles estão usando desse cabo. Então tá ali o modelo aí de 6090 que eles estão colocando aqui, que é bem intrigante, né? Um pouquinho intrigante, com praticamente 3 slots aqui, ó. Praticamente 3 slots. Já dar bastante espaço aí para o teu PC. Tem ali um backplate. Bonito esse backplate, cara. Olha os cristalzinhos, os parafusos com os negocinhos que parecem uns cristalzinhos. Que gay, mas que bonitinho. Que bonitinho esse negócio. Então tá ali o pessoal falando, né, que vai ser... Ela tem BIOS dupla, né, como a cor da ROF tem. O modo PIF, vai ter um painel destacável, né, você vai poder arrancar essa coroinha aqui, não sei se daqui da frente, daqui de cima, você vai poder destacar algumas coisas aqui da placa. E aí é interessante aí, e vai ter o conector duplo de 12 volts, né. Teve uma indagação também do pessoal comentando que tinha uma pequena possibilidade também da Nvidia lançar, como é que fala, com aquele cabo de dourado, né, em vez dessa, porque agora tá tendo, se vocês estão vendo no mercado, estão anunciando umas placas de vídeos aí com o conector dourado, né, não mais esse conector aí que tá vindo nas RTX, né, estão vindo com um conectorzinho dourado, em vez desse conector bonitão aí, que é o conector da RTX, que é esses 12 volts que pega fogo, né. Então, espera aí que eles realmente mudem. É esse daqui, ó. Esse douradinho aqui, ó. Eles realmente mudem o cabo aí, ó. Que parece que eles já estão fazendo um teste. A RTX, aqui, essa aqui da Asus, né? Eles já trocaram já para esse modelo aqui. Espero que eles mudem esse modelo, que esse modelo for confiável, eles mudem para esse daqui. O legal é que se pegar fogo, já queima o cobre de uma vez, né? Se pegar fogo, já queima o cobre de uma vez e ninguém vai se estressar aí com chamas, porque vai ser só um cobrezinho queimado, assim. O pessoal fala que é banhada a ouro, né? Já viu, né? O pessoal vai raspar para vender. O pessoal vai raspar para vender ali um modelo sem um conector de 12 volts ali, ó. Olha ali embaixo, ó. Tem um conector ali de 12 e ali tem outro conector embaixo aqui, ó. Então vamos ver aí se essa bexiga aí vai servir, né? Pra gente poder não precisar usar mais esse cabozinho aqui de 12 volts da GPU, que tá bem estranho esse cabo aqui atrás, ó. Puxar a energia da placa-mãe é um cabo oculto, né? Um cabinho oculto aqui no fundo, ó. Tem um cabinho oculto, né? Vamos esperar que eles façam uma nova tecnologia aí, porque essa de 12 volts aí, cara, esse cabinho de trás ali, tá bem triste. Tá bem triste ali essa merda pegando fogo, né? Porque não vale nem a pena você pegar uma 5090 ou uma 4090 e ficar com o cu na mão pensando se a placa vai pegar fogo ou não, né? O próprio pessoal do Daniel Almen lá a placa dele pegou fogo praticamente ao vivo lá fazendo o teste. Então se nem os streamers estão se salvando, imagina a gente, né? Gastar 20 mil reais e a placa morrer. É bem tenso. Também tivemos aí, galerinha, a RTX 5000 Super tá de volta aí aos trilhos, segundo os rumores aí. A nossa 5060, né, já que a Nvidia não quer gastar dinheiro com a 70 Ti, nem com a 80, né, que não tem memória para fazer isso. Então eles já estão anunciando ali uma 5060 de 12 gigas, supostamente planejada, né, supostamente planejada. Ai, carambola. E aqui, ó, a Mega Size GPU diz que a 5060 Super e a 5080 continuam inalteradas e que ali vai ser as memórias de 3 GB que a gente já tem no mercado. E ali tá comentando também que a 5060 vai receber um modelo de 12 GB, que na verdade vão ser 4 pentes de 3 GB, né? A 5050 vai receber 3 pentes de 3 GB, que vai ser 9. A 5060 vai ser 12. A 5070 vai manter o que tava, né? A 5070 Ti vai ficar com 24 GB. A 70 Super com 18 e a 80 Super com 24, que vai ser praticamente a 4090 remodelada, né? Então vai ser praticamente mantém isso aqui que era antes, só aumentou a multiplicação por chips, né? Os rumores continuam sendo os mesmos, só mudaram praticamente ali que vai ter uma 60 de 12 GB, apenas isso. Então aí vai ser concorrente aí direto da 5070 aí para brincar com IA com 12 GB em vez de 8, né? Porque com 12 GB você consegue brincar com o DLSS mais tranquilo e com o FrameGen mais tranquilo. Com 8 GB você tem que deixar uns 6,5 do jogo e mais um gigazinho ali pro DLSS e pro FrameGen. Então fica mais estável com a folga, né? Então esses são os lançamentos aí da Super. Sabor 5060 Super. É só sabor, né? Como diz aí o nosso Vinícius Paz aí.
Sabor 5060 Tuffer. 5060 Super. Esse aí é o lançamento da 5060 Super que o pessoal tava comentando aí na live, né? Vamos fechar aqui. Também tivemos aí os laptops da RTX Sparks aí, que vai custar US$ 1.800, a partir de US$ 1.800, que vai ser um investimento melhor do que aquela bosta, desculpa o termo, aquela bosta do Snapdragon, né? Porque vai ser um CPU integrado com a GPU, 6.000 CUDAs, focado para IA e com memória suficiente para você brincar com a NPU e etc. E a bateria de 21 horas ali, linda e maravilhosa, né? Vai ter modelos da Lenovo, da HP, da Acer, da MSI, da Dell, da Asus. E ali, ó, só delicinha. E vai ter um modelo até da Windows ali e um da Lenovo, né? Então vai ser bem legal ali esses notebooks aí da NVIDIA, né? Vamos ter mais processadores pra gente poder brincar no mercado, graças a Deus. Tivemos ali também o lançamento ali de outro processador, de outro notebook da Lenovo ali com o NX1 650, um 675. Praticamente tem dois processadores diferentes, né? Tem praticamente 32 GB de memória, o outro tem 64 e o outro tem 32 com 1 TB, né? Praticamente só muda o processador e a tela. Praticamente a gente vai comprar notebook de, como é que fala? Notebooks de estudante por preço de notebook de elite, né? Por conta da eficiência energética, né? A gente vai pagar não pela potência, sim pela eficiência energética do aparelho. E esse aqui vai valer mais a pena que o da Snapdragon. Achei bem legal esse aqui. Também tivemos aqui que a gente comentou mais cedo na live, né? Que a Nvidia anunciou o chip RM para RTX, que ali vai ter os 6.000 CUDAs. Aqui vai ser o modelo para o PC, né? 128 GB de memória, não vai ser para o notebook isso aqui, certeza. Esse aqui é o modelo grandão. O do notebook é bem menorzinho. E ali tá os modelitos ali para rodar jogos em 2K, com Ray Tracing DLSS, diferente do quadro, né? Que é RTX quadro em jogos é uma bosta. Dá para jogar? Dá, mas é uma bosta. Diferente disso, esse daí ficou um pouquinho melhor. Estão colocando tela OLED para ficar mais cara ainda a merda do notebook. Futuramente, provavelmente vai ter notebooks com tela IPS para baratear o preço. Possivelmente, né? Não sei se o mercado deixar. Tivemos ali o pessoal mandando aí que é 2 vezes mais rápido, né? Para fazer Photoshop e Adobe Premiere. E tem ali as tecnologias, né? Ali é para você brincar ali. Bateria de quase um dia de bateria. 128 GB de memória unificada, né? Que é a memória mais cara. Então, amigos, se preparem para o assalto. Se prepare para o assalto. Esse aqui é o mais caro de todos, né? O Surface Laptop da Microsoft. Fizeram um pacto lá com a Microsoft. Tem o da Asus, da Dell, da HP, da MSI, da Microsoft e da Lenovo. Cada um com seu preço de mercado. A Lenovo vai ser mais barata, possivelmente. Bem mais barata. Então aí se preparem aí que agora vamos ter mais um CPU no mercado. Graças a Deus. Não ficamos presos só a Intel, AMD, Intel, AMD, Intel, AMD. Vamos ter mais um agora. Esperemos que vá para PC e não só notebook, né? Mas eu duvido que a Nvidia vá para notebooks. E se for PCs? E se for PC, vai colocar a mesma merda de notebook dentro. Vai colocar um chip de notebook igual e dane-se. Porque soldado é mais rápido. Aí também tivemos ali uma mudança ali no DLSS 4.5. O Ray Reconstruct agora, que vai ser para a série 20, 30, 40 e 50. Então o pessoal daí da série 20, 30, 40 e 50 pode passar raiva que vai ter o Ray Reconstruction para pesar mais ainda no seu joguinho, para consertar os erros, que eu não entendo isso aí, que para mim acha legalzinho aqueles errinhos ali, mas enfim, né? Fica mais pesado e você tem que ter uma placa melhor para rodar isso aqui, né? Como eu falei para vocês, a série 6000 vai ser mais forte? Provavelmente não. Vai ser a mesma merda de CUDA que tem hoje, só vai mudar que tem memória mais rápida, um CUDA diferente e vai ter mais IA para fazer essas paradas aí. Reconstruction, DLSS, vai fazer mais coisas com IA. Em vez de, tipo, teu jogo vai rodar a 60 nativo. Tu não precisa de 10.000 CUDA para rodar o jogo a 60, não precisa. E aí ele vai gerar o DLSS para 100, 120, vai gerar o FrameGen para 250. E aí você vai desligar essas tecnologias aí e vai cair para 60 de novo. É literalmente isso. Mas o legal é que você pode usar agora em qualquer placa, independente do peso que isso vai causar na sua GPU, com menos IA para rodar, né? Então, felizmente para uns vai gostar que vai ter opção, infelizmente para outros que não tem uma placa tão forte para poder tancar a tecnologia, né? Se nem a minha tá atacando direito, quem dirá as antigas. Você tem a opção, mas não tem a placa para rodar. Então a Nvidia fez um bom ponto aqui, mas ao mesmo tempo é contraditório, né? Se ela não otimizou para essas GPUs, né? Ela só jogou e mandou o pessoal usar e acabou. Esperemos que ela tenha otimizado. Sem sabor e cheiro. Esse conector embaixo da placa é padrão BTF, né? Por enquanto só a ASUS tava fazendo essas placas nesse padrão. Pode ser proprietário. Pô, vai ser triste, né, pá?
Esse Spark é um RM, como no Snapdragon, só tá pareado com a GPU bem mais legal, exatamente. Tudo é RM, tudo é RM, graças a Deus. Vamos otimizar. Esse aqui vai ser o mais forte, o notebook até hoje que eu vi, que é o Ultra. Que a gente viu lá na foto minha, né? Com 128 GB de memória. Que vai ser caro pra dedéu. Unificado igual o MacBook. Igual os MacBooks. Pra rodar IA local, sem precisar de um PC poderoso. E você pode rodar, levar na mão. A sua IA na mão, meu amigo. Vai poder rodar tipo um IA de 70 bilhões de parâmetros. 200 bilhões de parâmetros quantificado num notebookzinho na tua mão, cara. E vai ser lindo e maravilhoso. E a tela não é OLED, é mini LED. Já vai ser um pouquinho mais barato por causa disso. Então aqui, ó, modelo de até 120 parâmetros, ó, 120 bilhões, ó. Pra poder rodar nativo em um notebook. Já pensou isso? Rodar 120 bilhões de parâmetros? É isso que eu falo, cara. A galera ficou xingando a local é bem burra. Só que a local é de graça. Aí a local é de graça, você não precisa pagar. Você precisa ter hardware e energia. Só isso. Hardware e energia. Então, amigo, se prepara aí pro mercado aí, que eu tô vendo os aprendizes lá passando o pessoal que é velho lá na empresa, porque não sabe mexer com IA. Não sabe perguntar pra IA. E até mexe na IA, mas não sabe perguntar, ou não sabe o que tem que fazer, ou não sabe como fazer. E tá todo mundo lascado. Tá todo mundo lascado na empresa por causa disso. Mas eu achei muito bonito isso aqui, cara. Muito bonito mesmo. Isso aqui vai ser mais caro que uma... Vai ser o preço de um carro de luxo aqui no Brasil. Praticamente. Aqui é outra coisa, que eles só falaram que vai ter anti-cheat no RTX Spark. Mesmo tendo RM, só falaram que vai ter suporte. Isso aqui é irrelevante. Vai ter suporte para os jogos. Aqui tem umas RTX 5090 ali, ó. Que, como eu falei para vocês agora na live, né? Que vai ter um controlador para verificar a corrente, para ver se não pega fogo. Que é ridículo. Esse aqui, né? Você comprar uma placa tem que ficar vendo em tempo real se ela vai pegar fogo ou não. Temos também aqui uma outra MSI GeForce ali, ó. Game Trio Next Generation. Visa menor ruído. Colocaram um fãzinho com faz menos barulho, tipo da Noctua. Mas olha a grossura disso aqui, cara. Olha a grossura disso aqui. Tem duas maneiras de fazer menos ruído. Ou você aumenta o fã para fazer menos rotação. Ou você melhora ali as bombinhas, os negócios ali, que é mais caro fazer isso, né? Mas acho que a MSI fez os dois. Aumentou e também melhorou ali a qualidade do interno ali. Mas é muito bonito essa placa, cara. É muito bonito essa Game Trio. É muito bonito. Meu sonho é ter uma plaquinha dessa aqui, cara. Com esse modelo. Eu já tenho, né? A minha é Game, mas não é a Trio. A minha é Game X. Que ainda assim é bonita também. Mas eu achei bem legal essa parte aí da NVIDIA. E para finalizar ali, temos também a Lara Croft aí, que vai ser lançada aí com requerimento uma 3080 e uma 680 XT. Já vou ler os comentários, tá? Já vou ler os comentários. Só acabar aqui a notícia da NVIDIA que a gente já vai ler os comentários já. Ai, meu Deus do céu. Meu coração até doeu agora. Vou jogar esse jogo em Full HD ou com muleta. Vou ter que ligar o 4K, ligar o DLSS 4.5, ligar em desempenho para jogar 60. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu estou sentindo isso. Ai, senhor. 16 GB de memória, uma 3080, cara. E a mínima uma 1070. É. Isso aqui pra rodar em Full HD tá pesado, hein? Pra rodar Full HD uma 3080. Tá, poxa, viu? Tem nem justificativa aqui. 2060 pra 3080. Tem muita diferença. Mas o jogo ali tá bonitão. O jogo ali tá bonitão, ó. Ali é Lara Croft, né? Tá ali o Pangaré. Tá ali o Não Tirar Ainda o Coco. Não tirar ainda. E vamos ver, né? Se chegar no último dia, eles vão fazer a cirurgia da Lara e deixar ela normal, né? Deixar do jeito que veio de fábrica. Ai, caramba, vamos lá, vamos lá. Aqui. Ah, tá. Seguindo a nossa sátira da NVIDIA, temos aqui uma outra ferramenta aí pra controlar. Eu nunca vi tanta ferramenta pra controlar fogo na NVIDIA. Botaram um Noctua. Botaram um Noctua dentro do Thermal Grizzly que controla a tensão da sua RTX 5000. Cara, quando eu tô falando que notícia irrelevante, esse aqui é uma delas. Mas não sei porque eu quis ver. Botaram um fãzinho na controladora de tensão pra não pegar fogo na sua RTX. Pega fogo no aparelho pra não pegar na sua placa de vídeo. O nível que a coisa chegou. O nível que a coisa chegou. Ai, ai.
Essa aqui é depois, essa aqui é depois. Então a gente falou aqui da Asus. E é isso, galera. Notícias da NVIDIA aparentemente são essas aí. Teve lançamento aí dos modelinhos de 6090, placa de vídeo cromada, placa de vídeo com lambida de cordeiro. Teve todo tipo de situação, de coisa que não existe. E, e eu não sei o que vai acontecer aí. Tô na esperança de sair a 60 Super. Tô na esperança de lançar a Super aí com essas memórias Super. É mais fácil lançar a 60 Super do que lançar a 80 ou a 70 Ti. Isso é garantido. Vai sair a 5050 primeiro com 9 gigas e vai sair a 5060 Super primeiro com 12 gigas, que é mais barato e mais fácil de fazer e vai vender do que perder memória para um chip que pode fazer uma 5090. Então, tenho esperança aí que a 5050 e a 5060 aí seja lançado primeiro que as outras, né? Que vai ser mais fácil de vender e ver se o público tá realmente querendo aderir a mais memória ou não, né? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o sininho aí. Valeu, falou aí. Tchau, tchau. Caraca, deu bastante tempo isso aqui, hein? Deixa eu pegar ali o chat. Como é que tá o chat? Meu Deus do céu, o chat tá doido. O chat tá doido. O que tá acontecendo? Cadê esse Spark RM? Comprou muita coisa na AliExpress? Não. Eu tô fazendo dieta, ô Mário Victor. Tô fazendo dieta. Dieta de gastar dinheiro. Essa dieta é boa, tá? Primeiro que eu já comprei isso aqui, né? Eu comprei esse powerbank aqui. Meu amigo mora na Europa. Meu amigo mora na Europa. Ele ganha 3.500 euros. E ele achou esse powerbank caro. Porque lá na Europa ele é 120 euros. Ele falou que dá pra comprar um celular com 120 euros. Aí eu falei, eita merda. E também eu tô pagando uma placa de vídeo, né? Então agora vai ser placa de vídeo, a máquina e o fogão. Vou pegar o fogão agora no fim do mês. E a máquina eu vou pegar daqui, acho que um mês e meio. Que eu não gosto de pegar nada parcelado, tem que pagar à vista. Parcelado só quando não dá pra pagar à vista. Aí não dá tempo. Cadê ali? As locais com isso tudo de memória fica bem mais inteligente, exatamente, porque consegue rodar modelos bem maiores e quantização menor. Para quem usa muito, se paga em pouco tempo, exatamente. Eu, por exemplo, estou usando IA de 35 bilhões de parâmetros do Queen, né? Queen 3.6, e estou colocando para ler livros, fazer resumo, fazer um monte de coisa com livros de NBR, um monte de coisa desse tipo, e fazendo resumos de vídeos de canais, etc. Bastante coisa assim, local. E depois eu jogo o resumão lá pro Gemini para ele fazer a filtragem e tal, e eu fiquei comparando essa semana, né? Tem algumas burradinhas assim, quando você não dá muito contexto para ela, ela fica mais burrinha, mas no geral dá para você utilizar de boa uma local para muita coisa. Infelizmente vende mais usar a IA online, né? Porque a online é mais fácil, né? Não precisa comprar uma placa de vídeo, e 90% do povo não tem placa de vídeo boa para fazer isso. Então, infelizmente, até contrapartida você querer anunciar um negócio, que é algo que a pessoa não vai, nem todo mundo vai ter, né? Uma placa de vídeo interna e vai se dar o trabalho de querer de configurar, né? Ninguém vai ter que ter o trabalho de configurar tudo. Então vai ser bem complicado fazer isso aí. Vai ser bem complicado mesmo, tem que pegar água. Eu fiz a limpa no AliExpress. Era pra ter comprado cabo, era pra ter comprado carregador de carro. Eu ia comprar, no AliExpress eu ia comprar isso: capinha pro celular, película, cabo e carregador. É isso que eu compro no AliExpress normalmente, assim, por conta de uso mesmo, né? Que eu, tipo, compro 10 películas, 3 capinhas pra durar, tipo, 2 anos, sacou? Sempre faço isso, sempre estoco capinha, película, essas coisas. Eu ia comprar uns cabos HDMI 2. DisplayPort 2.1, certificado desse novo aí. Eu ia comprar uns negócios legais aí. Um Bluetooth 6.0 e tal. Essas coisas mais baratinhas, assim, como o cara falou, dá pra comprar na Shopee. É. Só que na Shopee ele vende um pouquinho mais caro. Eu prefiro comprar um estoquezão de uma marca que eu gosto, que na Shopee não tem a marca que eu gosto. A marca que eu gosto é um pouquinho mais cara. Na Shopee geralmente compro mais barato, assim, pra poder ganhar lucro. Eu gosto de um produto mais caro, eu gosto de um produto que dura mais. Essa capinha aqui eu comprei tem nem 6 meses. No celular não tem nem 5 meses, a capinha é toda descascada. Paguei R$ 10 na Shopee. Aí tem uma capinha aqui que tem 5 anos e não tem uma descascada. Paguei R$ 35 na China. Essa aqui eu paguei 15. Em vez de pegar uma boa de 35, eu peguei uma ruim de 15 que o cara pagou provavelmente R$ 4.
Então eu prefiro não gastar dinheiro com porcaria. Desculpa o termo, né? Mas eu compro coisa pra durar. Eu gosto de comprar coisa pra durar. Eu não gosto de comprar coisa pra quebrar. Pelo menos eu tenho essa regra, né? Minhas coisas geralmente duram de 7 a 10 anos. Essa é a minha métrica pra comprar produtos. Então vamos lá aqui. E CRTX Spark quando sair para desktop vão ser bem legais, mas vão custar menos que a DGX Spark, que tem aqueles adaptadores de rede caríssimos. Exatamente. Vamos lá. Essa tufa é até bonita, o Magno Calera mandou ali. Sabor, só sabor cheiro. Quer usar, compre uma. Assinada NVIDIA. O Magno mandou ali. É, meu amigo, pelos rumores antigos, a 5090, a 6000 vai ser só para tecnologia da NVIDIA mesmo. Ray Trace, Patch Trace, isso mesmo, DLSS, Frame Generator, talvez compressão de textura para reduzir o uso de VRAM. Isso é bom, porque até as IAs já estão fazendo compressão de texto tipo, em vez de rodar os 35 bilhões, tá rodando 3 de vez, cada um de cada vez. Teve a ali de 12 bilhões que tem a mesma potência que uma de 35. Ela não tem o mesmo contexto, nem a mesma quantidade de informação. Mas em testes sintéticos lá, ela dá a mesma pontuação da de 35. Ainda podendo fazer áudio, uma coisa nova, né? Para ir a local fazer áudio. Então isso é bem interessante. Hoje eu baixei um drive CUDA aqui. Eu fiz a legenda de o vídeo da NVIDIA lá de 2 horas em 13 minutos. Com uma ferramenta, aquele vídeo que eu fiz já aqui no canal, em 13 minutos. Eu fiz a legenda da GTS todinha, GTC todinha, em 13 minutos. Com a IA praticamente tem um arquivo de 3.1 gigas que roda 10 gigas na minha placa de vídeo. E o programa em si tem 1.4 gigas, que é o Whisper lá, uma versão otimizada para RTX, para CUDA. Então, na versão anterior que eu usava, que era o Whisper CPP, que era o Whisper mais para qualquer placa, demoraria 35 minutos, 40 minutos para fazer a mesma coisa. Só de otimizar para o CUDA já melhorou, tipo, o tempo. Hoje eu fiz um seriado coreano para minha esposa, filho. Coreano, filho, tá fazendo seriado coreano. Coreano. Eu até baixei, eu vi um ali na internet lá que tinha legenda em português. Peguei o áudio, coloquei lá, a legenda ficou igual ou melhor do que a legenda que tava no seriado. Então até o pessoal que tá botando essas coisas no YouTube estão usando IA para fazer as legendas. E você poder assistir, e usando essa IA, mesmo IA pra fazer a legenda e fazer o áudio dessa merda. Cara, tá muito louco o negócio, tá muito louco. Por que a música tá tão baixinha? Vamos botar aqui de novo. Então tá bem louca a coisa, tá bem louco. Bem louco mesmo. Essa tu vê até que é bonita. Era mais fácil colocar o cabo de 3 finos do Brasil. É, realmente, Vinícius. Aos trilhos, sabor mais memória. Sabor mais memória. Sem sabor, só cheiro. Quer usar, compre uma nova. Pelos humores antigos, vai ser beleza. Para reduzir o uso de VRAM. Exatamente. Isso aí que vai ser o foco do pessoal. Otimizar o que já existe. Você vai poder levar IA para passear no parque. E o Rio de Janeiro, o cara leva seu notebook na hora, né? Alguém sabe se a OLED da Husky presta? Não sei, o Galo. Porque a Husky, ela é OEM, né? Ela pega um OLED da China e vende no Brasil. Então eu não sei de que OEM a Husky pegou. E se a OEM que a Husky pegou é boa ou só é barata. Então, infelizmente, eu não sei, o Galo. Vai ficar devendo isso daí. Aí é foda, mandou o cara ali. O Galo mandou, tô com a 780 XT, tu acha que devo fazer o upgrade 27 para novas placas? Cara, eu vou até pegar uma água aqui. Cara, se você tá conseguindo se divertir, você tá jogando, tá trabalhando, você tá ganhando dinheiro, você não tá sentindo. Você tá rodando a mais de 60 FPS, que eu tenho certeza. Você tá rodando a mais de 60 FPS. Se isso não tá te estressando, pra que você vai trocar? Agora, se você tá com problema de driver, se você tá revoltado porque tu quer jogar com Ray Trace e a placa não roda bem com Ray Trace, eu quero jogar com FrameGen, eu quero jogar com FSR4 e bababá, aí você quer trocar por NVIDIA, aí você vai ter que desembolsar. E lembrando que muitas vezes você não vai pegar nem potência, você vai pegar só tecnologia. Vai trocar a 7800, que é uma placa que não roda bem Ray Trace, por uma tipo 5070. Tu não vai ganhar desempenho absurdo, tu vai ganhar tecnologia de DLSS, tecnologia de tecnologia de FrameGen, drive no dia do jogo, vai ganhar essas coisas.
Tipo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Até ver que tela tá aqui no outro aqui pra não fazer merda. Deixa aqui, deixa aqui. Vamos mudar a cena. Cadê? Aqui, beleza. Aqui, ó. Aqui como exemplo, aqui, ó. A 5070 aqui, por exemplo. Ah, Daniel, eu vou ganhar só... Eu vou ganhar só 18 frames pra trocar minha placa por uma 5070 em Full HD. Pô, não vale a pena. Eu vou pagar 3.800 reais e vou ganhar praticamente 30 frames. Se você acha que não vale a pena, continue com a sua. Essa é a regra que eu dou. Não tá te estressando? Vai guardando dinheiro. Ah, eu vou jogar em 2K, Daniel. Tá aqui, ó. 95, 109. 2K. Tu vai ter praticamente desempenho bruto aqui, tá? Sem FSR, sem DLSS, sem FreeMG, sem nada. Só desempenho bruto. Então aqui tu vai ter praticamente 14 FPS. Ah, Daniel, eu vou jogar em 4K. Aí não dá, né? Aí, aí já fica ali na paz, já fica ali na boa ali a tua plaquinha ali, ó. Ah, mas eu vou jogar Ray Trace, né? Eu vou jogar Ray Trace, vou jogar com Ray Trace. Aí, amigo. Aí a coisa é mais embaixo. Aí a coisa é mais embaixo, ó. 35 para 71. Aí aqui você vai pegar, eu vou jogar o Batman Lego na configuração alto. Automaticamente você bota no alto, liga o Ray Trace. E esse vai ser o futuro dos jogos. Ou você joga no médio, ou você joga no alto. E mais pra frente vai ser até o baixo, vai ser Ray Trace. Então, se você não tiver uma placa que roda bem Ray Trace, você vai ter problemas com isso. Alguns jogos não vai deixar você desligar. Senão o jogo vai ficar uma massinha de modelar sem reflexo. Então vai ter que ir lá no Nexus Mod desligar. Então, tipo, de jogo, essa é a única coisa que vai te afetar na hora de jogar. É o Ray Trace. Que DLSS vai ter o FSR. Servidor de 4 você vai ter também no futuro, aí na AMD. Então tu vai conseguir gerenciar de boa a tua placa. Agora, se você quer trocar, saiba que você vai trocar por tecnologia, não por desempenho bruto. Ou galo. Beleza? Controle de incêndio no GPU, exatamente. Deixa eu colocar o mini extintor. 5070, será que dá pra trocar a BIOS pra 5070 Ti e depois tirar 12 GB e colocar 16? Acho que dá pra trocar a nova GPU que tiver RTX 3000 ou RDNA 2. Isso aí compra na Shopee. E daí? E daí? Qual ela sumida? Ei, Gustavo, como é que tá? Isso aí comprou na Shopee. É um Ugria marca, exatamente, sem erro. Galo 5 compensa foi lançamento quando a AMD vai parar de dar suporte da RDNA 3. Inclusive, a AMD parece que não vai dar suporte, como eu falei em lives passadas que tinha essa chance. Ela não vai dar suporte a portáteis. Então, se você tem um sistema de Steam Deck ou outros sistemas aí que são APUs portáteis aí, a série 800, 700 da AMD aí de APUs, eles falaram que não vai ter FSR 4.1. Então, a AMD tá focando só na 9000 e por muito choro do pessoal da AMD na 7000. E o resto que espere se tiver. O resto que espere. Então vai ser bem triste isso. E daí, de Porto? Não te conheço, vamos lá. O Green, beleza, o chat dá uma paradinha. Deixa eu pegar uma água aqui, galera. Deixa eu pegar uma água antes que eu morra de sede aqui, cara. Deixa eu até ver aqui se tem como pegar ali o videozinho do nosso amigo Jenser. Cadê? Cadê? Pegar uma água aqui, NVIDIA. Legal som. Vídeos ao vivo. Aqui também, ó. Não parece tão difícil achar um vídeo, meu Deus. Pronto. Pronto. Vou pegar aqui uma água. É. É. Água.
Eita merda. Achei que tinha pegado água, mas não veio água nenhuma. É uma garrafa feia pra colocar na garrafa bonita. Aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui, ó. Eu mesmo tô desempregado já, ó. Eu tô desempregado. O cara fez o esboço ali, no papel, gerou a imagem 3D no negócio ali, no programinha, foi lá no SketchUp, fez do desenho lá no Revit, depois foi lá na IA, colocou no Blender, no Rhino, no ComfyUI, ó. Pegou a imagem do ComfyUI, botou no Rhino, Blender, depois jogou no Cloud, pegou a referência do mapa, pegou ali o negócio e fez um prédio. Aqui, ó, tô desempregado. Tá aí o design de interiores. Tá aí o design de inferiores aí, ó. Aí, ó. Já fez o desenho ali do planaltímetro do satélite, dos dados da prefeitura. Já pegou ali mais ou menos, você vai mudando ali a sala. Você vai brincando de fazer o quarto, a galeria, vai fazendo ali mais ou menos o layout. Ele já gera ali. E o prompt tá rodando aqui, ó. O prompt tá rodando aqui no canto. E o prompt tá rodando ali no canto, ó. Aqui já é o D5 Render. Não sei se é o D5 Render, não, ainda é o Blender, ainda é o Blender. 5 Render tem esse. Agora tem DLSS até aqui nessa merda. Porque tem DLSS pra pré-renderizar, pra ficar mais leve. Tá aí, ó. Acabou meu emprego, filho. Ainda bem que eu não faço frufru, faço parte de incêndio. Aí no ComfyUI, ó. O Blender se comunicando com o ComfyUI, ó. O Blender aqui feião. E ó o ComfyUI aqui do lado. E tudo local. Tudo rodando local. Agora, tu vai perder seu emprego? Ou você vai aprender a mexer no Blender e linkar no ComfyUI ou no Revit e linkar no ComfyUI, em vez de pagar $60 por mês para usar o V-Ray, você pode usar o ComfyUI de graça. Lá no meu trabalho tem gente lá que nem mexe com engenharia, que pega foto de um 2D e faz um 3D na IA. Não é perfeito, não é exato, mas o cara conseguiu gerar um prompt para fazer isso. Um cara que nem sabe o que é engenharia. E consegue fazer essa merda. Então, gente, é tenso, tá? É tenso esse negócio aí, ó. Tem um robozinho, tem os notebooks, tem ali as paradinhas ali do Vera, Rubin, Nvidia Phone, tecnologia, e a parada toda, e um monte de frescura, conector e servidor. E lá, oh. E é isso, cara. Trabalho aí, vocês vão ter que se atualizar aí para algumas coisas. Vocês vão ter que se atualizar para algumas coisas aí. Vamos pegar aqui outras notícias pra gente poder terminar a live antes da minha voz ir embora, né? Antes da minha voz desaparecer aqui, porque tá tensa aqui a coisa. É assim, ó. Ai, cara, isso aqui é trágico, cara, isso aqui é trágico. Olha isso aqui, ó. O pessoal tá tendo que. Olha isso aqui, cara. Olha, com o Lemar, você tendo que fazer um GPU Shield pra botar na série 5090, cara. Olha essa merda aqui, cara. Se o LED ficar vermelho, é que vai pegar fogo. Aí o cara tá no meio da partida do Apex, do Warzone, do LoL, sei lá, do Valorant. Aí ele vai olhar pra GPU pra ver se tá pegando fogo. Ai, senhor, boa noite, Michael. Como é que você tá, cara? Isso aqui é triste, cara. Isso aqui é triste. É triste você ver o pessoal fazendo isso e o povo não falar nada. E vender como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ó, lançamos um produto defeituoso na série 4000. Depois lançamos de novo na série 5000. Aí a AMD foi lá e lançou um defeituoso na série 9000, que foi a Taichi, a Zoc Taichi. E a Safari também teve um modelo que é com esse cabo aqui. Todo mundo achou normal, por quê? Porque em vez de eu ter que enfiar 3 cabinhos
na minha GPU, vai ficar feio. O pessoal que é rico? Não, não quero feiura no meu PC, eu quero um bagulho bonito. Ele vai lá e bota só um cabo. Por essa facilidade, fizeram essa merda aí. Mas aí, enfim, né, cara? Enfim. Não, eu vi essa fonte sim, eu vi. Tá aqui na lista. Aqui na lista, ó, tá vendo? Ó? Ele vai ver se a GPU passa de 9 amperes, ele fica normal, e 12 amperes critical. Tem um algoritmo no cabo. Detect alert, é na fonte deles ali, ó. É um cabinho pra colocar na fonte deles, cara. O cara compra um bagulho de 20 mil reais e tem que se preocupar se vai pegar fogo ou não. Isso não me entra na cabeça, cara. Isso não me entra na cabeça. Vamos dar um X aqui. Não sei se falaram aí de fonte, né? A gente tem umas fontes aqui. AMD. Vamos arrumar aqui AMD. Meu Deus do céu, é muita coisa, cara. É muita coisa, velho. Meu Deus do céu, muita notícia hoje. Meu Deus. Viu a fonte da Corsair, tem monitoramento dos pinos de 12 volts. E pode programar para desligar, eu já vi. Meu Deus, ainda bem que comprei uma GPU da mais fraca. É, eu comprei a 80 Super por causa disso. O máximo de GPU que eu compraria seria 5080. Justamente por causa desses fatos aí. Se até a AMD que não tem tanta energia já queimou, a AMD que não tem tanta energia assim, ela já queimou. Então, amigo, só porque tava usando aquele cabo ali, nem quero saber do resto. Nem quero saber do resto, cara. A placa que consome 350 watts já pegou fogo por causa daquele conector de 12 volts. Meu Deus do céu. Vou botar aqui. Fonte, vem pra cá. 5800 vem pra cá. Sete mil e setecentos, 75800. Expor. Vamos lá, 7700. Caraca, meu irmão. Ah, ô, merda, fechei uma. Fechei uma aba. Como é que volta a aba que eu fechei? Como volta a aba que eu fechei? Brave. Eu não vou procurar essa notícia de novo. Ctrl Shift T. Aê, voltou. Eu não vou procurar essa notícia de novo, mas nem ferrando. Beleza? Mais alguma coisa? Ctrl Shift T, obrigado, obrigado. Pronto. Deixar esse aqui do Shielder, vou botar esse aqui pra cá. É que é difícil, cara. Isso aqui é tudo notícia lixo aqui, mano. Origem, esse aqui vai ficar. Esse aqui vai ficar também. Esse vai ficar. Me dê o que? Esse aqui vai ficar também. Vem pra cá. Vem pra cá. 777. Pra cá também. Deixar aqui as impactantes no começo. E depois a ralezinha. Intel vai pro saco. Intel vai pro saco também. AMD. Vai pro saco. Cara, é tanta notícia que eu tô ficando assustado.
Noctua vai pra cá também. Agora aposta se minha garganta vai conseguir aguentar até, até acabar essa live. Noctua. Noctua e Noctua. Que delícia. Ui. É, amigo. Placa da AMD. No AMD. No AMD. No AMD. Ok, agora é AMD. Engraçado que eles lançaram um monitor. Eles lançaram um monitor, tá? Eles lançaram um monitor com IA que mira nas pessoas. Eles lançaram um monitor que tinha IA que dava tiro nas pessoas. Aí eles foram lá e tiveram que tirar. Eles tiveram que tirar a IA porque tava dando anti-cheat. Que tava dando no anti-cheat das Ai, meu Deus do céu. Aquelas ideias que dá de jirico, sabe? Aquelas ideias de jirico é fogo. Pronto, agora tudo da AMD. Tudo da AMD está na sequência agora. Obrigado, senhor. Boa noite, Rorinouis. Como é que tá? Sim, e conseguiu um bom preço. E vai ser a primeira. Depois que a Galaxy acabou. Vai ser a primeira placa da Galaxy que eu comprei na minha vida sem ser DMSI. Assim, só porque a Galaxy acabou. Sofri com vocês aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a notícia. Só botar aqui. Eu não fiz o. Oxi, por que travou aqui o gráfico? Oxente, rapaz, o gráfico congelou o gráfico aqui, mano. Volta. Sai daqui, capiroto. Vai ser rápido, eu vou botar só um gráfico aqui. Cadê? E bota aqui, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Dá pra nós que ela é sapatão. Vamos lá. Aí, beleza. Vamos começar ali. Pegar o último gole de água. Vocês estão sabendo aí da nossa amiga. Hum? O Pedra de Deus mandou, não entendi. O conector foi criado para reduzir para um cabo, porque as placas 90 que ele conectou na caixa. Não, não. Aquele conector é para controlar a energia e evitar que os fios passem de 9 amperes. Porque se um daqueles fios que passa lá a energia para a GPU passar de 9 amperes, ele superaquece, queima. Pode danificar o cabo, pode danificar a fonte, pode danificar a GPU, pode danificar os três. O cabo, a GPU e a fonte. Então, se passar de 9 amperes, aquele cabo lá não suporta mais que 9 amperes e ele se desintegra, causando lá o fatídico morte do conector da sua GPU, morte da sua fonte, do conector da sua fonte, morte do cabo e até morte do aparelho, né? Se der mais BOzinho de passar atenção demais num lado. Então esse que é o problema. Esse que é o problema. O Pedra de Deus. Vamos lá para as notícias agora. O pessoal já tá mais calmo agora nas perguntas. Senna, Brave. Vamos começar com a AMD, né? Depois a gente fala das coisas aleatórias do mundo. Vou ter que ir no mercado comprar mais comida. E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infortel Gamer Daniel. Vamos falar hoje agora sobre a AMD, galerinha. E os lançamentos aí da nossa querida AMD. A AMD aí vai lançar o seu 7700X3D, que provavelmente em 16 de julho, né? Por $329, né, galerinha? Já prepara o bolso aí, que se vier pro Brasil, ele vai pegar o lugar do 7800X3D, que tá custando em promoções aí no grupo do MySoc por R$1.800. E é a última oportunidade de você comprar o seu 7800X3D com um preço justo, porque estão limpando o estoque para a chegada do 7700X3D. Então provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 5700, vai acabar o estoque do 7800 e o 7700 vai vir no preço dele
e o 7800 vai lá para os seus R$ 2.500, que não vai valer a pena, que é o preço do 9800 em promoção. Então, isso aí é o modelo operantes que já aconteceu por mais de 2 anos aí com a AMD. Na pior situação possível, as lojas podem só não comprar esse processador aqui para não ter que matar o estoque que eles têm do 7800. Então, eles só vão comprar esse processador aqui quando matar o estoque do 7800X3D. Não é à toa que o 5600X3D nunca veio para o Brasil, não é à toa que o 7500F nunca veio para o Brasil, o 7400F, porque eles matam outros processadores que tem aqui no Brasil, que são uma porcaria da série 8000, e eles matariam eles na hora se chegasse aqui para vender. Graças a Deus o Mercado Livre já tem alguns modelos lá na Shopee por R$ 800 para bater, porque o mercado brasileiro não compra esses processadores aí que matam os que já tem aqui no Brasil, né? Ninguém quer se dar um Alt F4 empresarial, né? Então estaria confirmado ali que vai ter um X3D ali no plataforma M5, vai ter um clock basic menor de 4 GHz e reforço de 4.5, que tem um clock de 5, vai perder 500 MHz para o 7800X3D no boost e vai perder 200 MHz no base clock. Então aí vai ser um CPUzinho mais fraco e vai custar a mesma bosta de preço do 7800X3D. Então, se você tem um sonho de comprar o 7800X3D, essa é a hora. Não espere aumentar. Não espere, tá bom? Então, essa daí é a notícia do 7700X3D, que vai vir $120 mais barato que o preço do 7800X3D. E que, estranhamente, ele é $120 mais barato, mas estranhamente vai chegar no mesmo preço. As peripécias do nosso país. Temos também aqui o lançamento aí do pessoal. Eu não digo que é um lançamento, porque eu vou explicar já por quê. Do 9600X3D, a AMD fala que vai ser lançado pode ser lançado até final desse ano, mas eu falo para vocês que não esperem o 9600X3D. Porque já é de praxe, o 5600X3D só foi vendido em uma loja nos Estados Unidos. Os 7600X3D também são vendidos em uma loja nos Estados Unidos. E esse também vai ser, a não ser que a AMD mude a política deles. Mas se for seguir o rito padrão de todos os 600X3D que foram lançados no mercado, todos só foram vendidos em uma loja e depois vazaram em uma loja na Europa. Que provavelmente a loja da Europa comprou da loja dos Estados Unidos e revendeu lá na Europa para dizer que tinha também. Então, infelizmente, não criem expectativa sobre o 9600X3D. Compre o 9600, que ele tá R$1.200, R$1.300. Tem promoções aí do 9700X por R$1.300. Não cometa o erro de devolver o 9600 para comprar o 9700X também, porque se você devolver aquele produto que estava em promoção era uma unidade só e você não vai ficar nem com o 9600 e nem com o 9600, 9700. Aconteceu isso no Discord hoje, foi engraçado. Ai, meu Deus do céu. Não pra mim, né? Pra mim foi. Pro cara lá não foi, mas pra mim foi engraçado. Ai, caramba, foi engraçado isso aqui. Então não criem muitas expectativas aí sobre esse processador, tá bom, galerinha? Não criem, mesmo que ele seja lançado, dificilmente ele vai aparecer no Brasil. Tanto por matar outro processador que tem no Brasil, como por não ser vendido no Brasil quando lançou todos esses processadores, tá bom? Então não crie tantas esperanças quanto ao 9600X 3D. É um CPUzinho legal, é um CPUzinho bacana, mas provavelmente não vai ser vendido aqui no nosso país. Ou como de nosso Bostil, né? Tivemos também aí um anúncio aí do relançamento do nosso 5800X3D, nosso majestoso M4 campeão, que bate de frente com o 7600X. Como eu te falei, ele vai ser mais caro que o 9600X? Vai. Mas vai valer a pena, entre aspas, por causa da memória DDR4, né? O 9600X é 1.300, mas a memória DDR5 é R$4.500. Esse aqui vai ser tipo 2.000, mas a memória vai ser tipo R$1.600. Como diz o cara da bola de cristal, né? Vamos fazer a magia acontecer. Enfim. Vou pegar aqui minha luzinha aqui. Então aí, se você está esperando em comprar esse processador barato, eu não tenho muitas esperanças quanto a isso, tá? Vou botar aqui, ó, minha bolinha de cristal. Eu não tenho muita esperança quanto a isso, tá? Não tenho muitas esperanças com essa parte de preço aí aqui no Brasil, tá bom? Também foi falado que esse modelo aqui não vai ser igual o 5800 que foi vendido no passado. Ele foi reajustado, mexido internamente, reestruturado, etc. Então provavelmente ele não vai ser a mesma configuração assim interna do 5800X3D,
que muita gente reclamou também que tava dando muito defeito no 5800X 3D. Então provavelmente a AMD resolveu, né, esse probleminha aí. Vou deixar nossa bola de cristal aqui. Então o pessoal aí tá fazendo essa jogada aí e vai custar mais caro. Olha que loucura. Ele vai ser mais caro que o 7700X 3D. Olha a loucura. 349 dólares. Conta 20 dólares a menos do 7700X 3D. Pra tu ver a loucura, né? Teve que brigar com a TSMC, que onde o wafer que fazia ele ficou offline. Teve que refazer ali a estrutura do processador. Então não é se você tá achando que é o mesmo processador, não é. É outro processador. Então se preparem aí para o impacto aí desse processador lindo e maravilhoso aí, reestruturado, mais caro que um CPU mais forte que ele, né? Então, essa é bem triste, né? Bem triste mesmo. Ali, continuando ali, o pessoal comentando sobre o preço, que ele vai ser anunciado em 25 de junho. Então, se você tem esperança de comprar ele vai ser anunciado agora em 25 de junho no próximo mês. Então, se preparem aí para esses belos lançamentos, né? Esse aqui vai ser praticamente 16 de junho e o nosso 5800X 3D vai ser em, cadê? 25 de junho, então vai ser depois. Beleza? Também tivemos o lançamento aí da nossa 9070 GRE, que pra mim é uma placa lixo, porque ela tava mais cara que a 9070 normal, que é mais forte que ela, o que não faz o menor sentido. Se ela chegar nesse preço, não vale nem existir essa placa, porque não faz sentido a placa mais fraca ser mais cara que a placa mais forte que ela. A não ser que a placa mais forte que ela suma do mercado. Aí ela não vai ter mais esse problema. A não ser que a placa suma, ela não vai ter concorrente. Ela não vai ter mais concorrência se sumir. Então isso pode ser que aconteça também, né? A construção dela é a mesma coisa que as outras, só muda a energia, menos memória e menos clock. Praticamente é a mesma construção da outra. Com 12 GB de VRAM, infelizmente não é 16. Infelizmente. Infelizmente mesmo. E ela deve estar competindo com a 5060 Ti de 8 GB, né? Tá competindo com a Ti de 8 GB para poder ganhar alguma coisa, né? Então, ele tá bem caro. 549 dólares é muito caro, cara. 599 dólares é muito caro para uma GPU pior que a outra. Ela deveria vir num preço competitivo com a 5070, porque ela combate a 5070 na expectativa de desempenho dela. Eu achei muito estranho isso, né? Comentei agora aqui, ó. O pessoal tava reclamando que ela tá mais cara que a 9070, que não tem sentido aqui, ó. Na Alemanha já tem esse problema. Se na Alemanha que a Alemanha tem esse problema, imagina no Brasil. A Alemanha que a Alemanha tá tendo esse problema. Imagina o Brasil, cara. Essa bolinha de cristal aqui. Então se prepare se você tem interesse de comprar uma 9070. Prepare o bolso. Que ela não vai chegar tão barata como você esperava, né? Porque a 9070, se você não sabe, a 9070 XT e a 9070 tiveram um dinheirinho da AMD para baixar o preço e manter o... Como é que é o nome lá? O MSRP, né? Essa aqui não tem MSRP, não. Essa aqui já veio na nova política. A política do... Foda-se, eu boto o preço que eu quiser. Então, essa placa aqui foi pro saco, né? Você, Daniel, mas você falou de preço e desempenho. Aqui, ó. O desempenho é esse aqui, ó. O nosso amigo do Hadron Box lá fez o teste dela. Ela perde por 5070 de lavada. 8 frames aqui em 2K. Praticamente 8 frames em 2K. E perde e empata com a 7900 GRE antiga. Empata com a RX 7000. Antigona, ela vem pra bater com ela. E a 5070 de 16GB perde pra ela. Perde de lavada ali em 2K. Isso com o upscaler. 4K balanceado, o upscaler é a mesma coisa. Ó. 63 e ela perde também para a 5070. Se ela vir mais cara que a 5070, ela é uma placa morta. Não faz sentido você comprar uma placa de 12 GB, que é pior que a 5070. Ela é uma placa morta. Vamos ver aqui se tem outro gráfico aqui. Vamos ver se tem um gráfico que não seja 4K, né? Acho que os caras não fizeram teste em 4K normal, né? Vamos ver aqui. Mario RAM é 40K. Marvel Heroes aqui, ó.
Tem sem DLSS, upscaler. Vamos ver se é upscaler, porque os caras aqui parece que fizeram um gráfico upscalizado ali, né? Agora temos o 4K sem upscaler, que é o normal aqui, ó. Agora sem upscaler, é a mesma coisa, ó. Agora empatou com 4 frames, ó. Já chegou mais perto. Aqui já empatou com 3 frames, ó. Chegou mais perto. Então, se você achar essa placa mais cara, ela não, mesmo que ela tenha ela iguale o preço ou fique mais barata, ela não vale a pena se ela estiver perto das 5070, porque você tem DLSS, você tem FrameGen, você tem Patch Trace, você tem FrameGen 6x, tem tanta coisa para você comprar e não ter estresse com driver, não, essa placa não vale a pena, cara. Essa placa aqui não vale a pena com o preço que se ela vier mais cara aqui, ou igual, ou próximo de uma 5070, ela não vale a pena mesmo, tá? Ela tem que vir muito barata para valer a pena. Ela tem que vir tipo entre a 9060 XT, como nossa amiga ali falou, né? A Horinuji. Ela deveria ser uma 9600 XTX. Igual a Horinuji falou ali. Então esse é o desempenho dela em 2K. Não sei porque eles não fizeram em Full HD, porque eu acho que em Full HD ela deve perder mais ainda. Eu não achei teste dela em Full HD, infelizmente, né? Infelizmente não tem teste dela em Full HD, então. Vamos chorar. Aqui empatou. Aqui ganhou. Aqui ganhou. No Homem-Aranha ganhou. Aí, o Daniel tá mentindo pra mim. O Daniel tá mentindo pra mim. O Forza aqui, ó, ganhou também, ganhou também. Um FPS, mas ganhou. Ai, ai, cara, é tenso, é tenso. Aí você liga o DLSS, FrameGen, aí a placa vai lá pro Beleléu, né? Mas é isso, se você planeja comprar essa placa, eu recomendo você pesquisar antes os preços aí da 5070 para ver se realmente vale a pena você pegar essa placa de vídeo. Beleza? Acabou aqui o nosso modo de adivinhar as coisas. Vamos para a próxima notícia. A AMD Esport. Como eu já falei para vocês várias vezes, eu não gosto do Esport da AMD. Eu não. Esport é overclock, a própria AMD já falou. O estoque da AMD é 5200 na série 7000 e 5600 na série 8000. Subiu o clock para 6000, subiu o clock para 6400, você aumenta a tensão para o seu processador. E que ele não suporta essa tensão toda. Então, se você quiser usar à vontade, mas eu nunca vou deixar de falar isso, mesmo que seja uma notícia, porque eu não gosto de deixar as pessoas achando uma coisa que não é. Então, meu amigo lá tá com o Expo lá e tá com a placa-mãe dele travando lá com 780x 3D, dando stutter em jogo que tava rodando normal no meu 5700x 3D. Faz sentido. Mas tá aqui, ó. AMD Expo 1.2 adicionando modos de memória DDR5 de latência ultra baixa, né? Então o pessoal lá colocou, eu vi até que teve memória de 9000, 8000, teve atualização de placa-mãe para colocar mais memória. Então ali o pessoal tá colocando automático memória overclock, né? Ferra o teu processador. Adiciona 4% de FPS versus o Expo mesmo, sem botar o Expo. Eu ganho 4% de FPS. Nossa, eu vou sair de 100 frames para 104 frames e vou queimar meu processador. Valeu a pena? Vamos lá. A medida preparando aqui uma nova extensão. Agora ela vai ter um FPS médio quanto a 1% low nos jogos, que aumenta 4% de desempenho. Nossa, 4%. Nossa, eu vou ali na rua, eu vou abaixar a calça e vou dar por 4%, mano. Vintão, me dá 4% que eu dou. 4% que... Pô, pelo amor de Deus, cara. Sei lá, velho. É uma notícia assim que eu fico tipo, como é que a pessoa consegue ler isso aqui sério, velho? Como é que a pessoa consegue ler isso aqui sério, com todo respeito? Eu não consigo ler isso aqui sério, velho. Eu me sinto ofendido por isso aqui. Mas enfim, vai ter uma BIOS aí que vai aumentar a latência, vai aumentar o overclock, vai aumentar os perfis e você vai poder se divertir tentando queimar sua CPU à vontade, tá bom? Essa aqui é a notícia do Expo. Vamos lá para a próxima. A AMD estendeu ali o suporte do socket até 29. Então se você tem uma placa-mãe antiga, lembre-se que eu sempre falo, tu vai ter suporte até 29. Porém, lembre-se do que eu falei, se você comprar uma placa-mãe de 14 fases, ela vai ter uma vida útil maior. Lembre-se que se você comprou uma série 600, você não tem PCI 5. Lembre-se que se você comprou uma série 600, a memória é 5200, 6000 Expo. Se você comprou a série 800, a memória é 6400 ou 5600 normal. Aí se você for para outra, você vai ter BIOS que vai otimizar para você usar, mas ainda assim vai ser overclock de memória, porque a sua placa-mãe não suporta aquele clock maior que vai vir na série 10000. Então sempre lembre-se disso. Suporta não quer dizer que tudo vai funcionar.
Então lembre-se disso, vai ter sempre os porémzinho. Vai rodar o processador, atualizar a BIOS, porém vai ter situações que a tua placa-mãe não vai suportar. E se você usar, você está assumindo um risco de fazer o que você quiser, que a placa é tua, o PC é seu, o prejuízo é seu e o hardware também é todo teu. Então, só tô te avisando. Então, ali, pessoal, eu fico feliz porque a gente vai ter mais longevidade. Espero que a Intel também faça isso, né? Que a Intel também faça isso. Provavelmente a gente vai ter uma 11ª geração da AMD nesse mesmo socket. Então, vamos esperar aí esse milagre aí. Esse milagre divino. Então, vamos lá. Pegar a próxima aqui. Ele, o pessoal tá dando suporte Expo, suporte Ryzen. Que a AMD é praticamente baseada em overclock, né? Não tem como não dizer isso, né? A AMD praticamente ela é baseada em overclock. Você diminui a tensão lá, ela perde clock. E aí a pessoa falou que não tem nenhum memória DDR6, nem PCI 6 para CPU. Até o momento ninguém comentou sobre PCI 6 ou DDR6, né? Só a Nvidia que tá fazendo PCI 6 de largura de banda naqueles negócios de IA, né? Mas fora isso tá ok. Fora isso tá ok. Eu acho aqui que as últimas notícias aqui, que é o Ryzen i400 ali tem um CPU 16/32, que é a versão Pro do modelo de A que tem NPU, que é um CPU irrelevante pra mim. É caro pra caramba e é mais fácil colocar uma GPU. Eu compro uma GPU, um CPU e dá mais desempenho que isso aqui. Aqui, ó, tivemos detalhes aqui do FSR 4.1 que eu comentei. Que a AMD detalha a Fidelis FX para Pro e reitera o cronograma FSR 4.1 para GPUs 3 e LNA 2. Então ali o FSR Pro tem como alvo softwares de design, então provavelmente vai fazer que nem a Intel, né, a Nvidia que colocou o DLSS nos renderizadores para poder ver em tempo real. Vai ter também esses FSRs aí da AMD, isso é bom, porque vai aumentar a compatibilidade da AMD com os programas de trabalho, né? Isso vai ser bom para o pessoal que vai trabalhar, não vou xingar isso. Isso é muito bom. Então vai aumentar o pessoal para quem vai jogar e também vai melhorar aí para o pessoal que quer brincar de trabalhar com programas de edição, render, etc. Ele também está comentando ali que o roadmap ali da série 7000 é julho de 26, para quem quiser ter o FSR 4.1. E a série 6000 vai ser 27. Se você tem uma APU integrada, também vai entrar nesse roadmap aí, porque até agora não anunciaram nada para quem tem APU. Com o FSR 4.1 não foi anunciado nada de data para poder ter esse suporte. Então não fiquem na expectativa, porque provavelmente não vai ter. Também tivemos ali a nossa querida Asus ROG de Crosshair X860E Edition. Nossa, com uma tela de 6 pontos, com um water cooler com 6,67 polegadas e dissipador de calor de cobre real. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é cobre, irmão. Isso aqui é cobre. Caraca. Meu Deus do céu. É bonito? É bonito. Mas é caro. Então ali o pessoal comentando ali ó, que ela pega todos os CPUs da AMD atuais e futuros, né? E também tem o design EATX em 24 fases com 110 amperes, amigo. Isso aqui é placa-mãe para você fazer overclock no CPU e queima o CPU e não queima a placa-mãe, né? Caraca, mano, placa feia toda de cobre, mano. Cara, isso aqui é bonito, viu? É bonito, é bonito de se ver isso aqui. É bonito, mas qualquer placa-mãezinha de 3 mil reais já resolve o problema do CPU da AMD, pô. Mas é bonito. Isso aí, mas eu não vou negar que é muito bonito. Deixa eu ver ali. E eu acho que isso aqui é o finalzinho da AMD, amigos. A AMD foi pro saco, não tem mais nada da AMD. Que tristeza, a AMD se despediu da gente, pera aí. Tem mais uma aqui da Nocta, hein? Tem mais uma aqui da Nocta. O pessoal aqui da Nocta vai distribuir ali, ó. Um CPU cooler aí pra CPUs da AMD AM5 e AM4, ó. Coloca um carbonozinho em cima, ó, que legal. Já vem um carbono, você bota ali em cima o carbono. Bota o CPU cooler, o WC e já vai fazer a festa, ó. Olha isso aqui. Olha o contato. Olha o contato do teu processador com o Nocta. Olha isso aqui, cara, que bonitinho. Olha isso. Aí isso aqui faz a pasta térmica fica linda e maravilhosa, amigão. Linda, bela e moral, cara, esse contatinho aqui. Nanoescala de carbono, mano. Ele conecta na CPU e conecta no WC ou Air Cooler. Achei muito bonito isso aqui, cara. Muito bonito mesmo.
A Nocta aí aprontando aí na Computex, fazendo as coisas aí pra diminuir a temperatura do seu processador. Achei isso aqui muito legal. Isso aqui eu já não achei muito legal, eu já fiquei triste, é muito triste. A Nocta me traiu e fez WC também. A Nocta me traiu e fez um WC. Fui traído, gente, fui traído. O foco da Nocta agora é a bomba sem ruído. Então, a bomba com menos ruído, né? Então, esse aí é o foco aí da Nocta, né? Colocou uma bomba diferenciada que faz menos barulho, continua eficiência e tal. O pessoal não ficar chorando ali que a bomba lá fica fazendo ruído ali, ó. Cadê? A da Nocta faz lá 4,5 ali a menos decibéis que os outros rivais, ó. O Nocta tem esse verdinho aqui embaixo e os rivais são aqueles lá de cima. Então, a Nocta tá ali falando que nossa bomba faz mais eficiência com menos barulho. Então aí, além dos fãs que já são de praxe, né, todo mundo já sabe que faz, a Nocta também colocou agora a bomba como vítima do seu silenciador aí, do 007. E essas são as notícias hoje da AMD, galerinha. Vou até estendi um pouquinho com a Nocta, porque era da AMD também. Mas se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho que dá trabalho pra fazer, inclusive minha voz tá indo embora já. Minha garganta já tá indo embora já praticamente. Aqui tá as configurações do nosso WC da Nocta, né? 2100 RPM, silêncio. E a bomba no máximo 3400. Tá vendo que o perfil silencioso é só rodar menos, ó? Ele faz menos barulho e roda menos, fazer menos barulho ainda. Então ele vai de 3400 para 750 de RPM. E ali tem os fãs da Nocta que ninguém precisa comentar. E tem a versão 240, $220, 360, $249 e 420 por $280. Ainda tá barato ainda, tá? Não tá caro esse cooler, não. Só vai chegar caro no Brasil. Esse aqui vai chegar tipo uns R$ 2.000 aqui no Brasil. E pro Nocta vai chegar uns 3 na UAS. Ser tenso. Então, muito obrigado aí pela participação do pessoal do vídeo. O pessoal da live continua aí. E vamos lá. Vamos lá. Não foi a pergunta toda. A pergunta se a bola de cristal tá aí. A bola de cristal tá aqui, ó. Tem a bola de cristal. Tem a bola de cristal. Tem um mapa mundi aqui, né? A gente faz as nossas adivinhações aqui. Tem um cartão black da... Tem um cartão black do Mercado Livre aqui, ó. Cartão black. Cartão quase black, né? Ah, é. Vou esperar sair de 10 mil mesmo. Exatamente. Falou em overclock de RAM, foi o vídeo de quem fala disso. Mexer em time de RAM é loucura. Hoje o cara comprou 40 GB de memória ali, tá feliz da vida, tá? 48 GB. Felizaço. Boa noite, Chico Oliveira. Como é que você tá, cara? Como é que você tá? Tudo na boa aí? Pessoal, eita, sai daqui. Pequeno aqui, que aqui o negócio esticou. Vamos pegar aqui o restante das notícias. A gente fez bastante, hein? O negócio é minha garganta aqui, cara. Tô zoado, tá? Fez mais calor hoje, mas minha garganta parece que sofreu efeito ainda. Minha mulher mandou um vídeo lá do pessoal que pegou Covid. E viu uma mulher que ela inverteu a... Ela inverteu os cheiros dela. O que é fedido ela sente cheiroso, o que é cheiroso ela sente fedido. Ela disse que a única vantagem é que quando o marido dá um peido lá, ela não sente mais nada. Não tem mais briga em casa por causa disso. A única vantagem é que... Ai, cara, tem que rir da desgraça, né? A pessoa tem que rir, senão ela vai ficar triste, né? A pessoa não ri da própria desgraça, né? Ô senhor, mano. Marido dá um peido. Ai, meu Deus do céu. O pior que quem fez a piada foi ela mesma, não fui eu não, tá? Não fui eu, tá, gente? Foi ela mesmo. Cheguei agora, sobrou alguma coisa? Tá quase acabando já a live, o Warren Buffett. Minha voz tá quase indo embora já. Vou ter que fazer a política da vovó. Aqui pertinho, vou ter aqui pertinho. Vou ter que botar um alho na colher e fazer um alhozinho na colher pra garganta. Quer dizer, esses remédios atuais não resolvem nada. Fazer uma SMR aqui.
Eu vi esse vídeo da mulher que sente cheiro invertido. É, Mário Victor, é bem louco isso aí, cara. A mulher ficou com os cheiros invertidos, velho. Falei, cacetada, pegar Covid. Eu peguei Covid. No terceiro dia eu tava sem cheiro e sem gosto. Tava parcial o gosto. Aí eu cheguei no hospital lá, conhecido meu, falei, mano, me dá azitromicina, me dá ivermectina, me dá o coquetel inteiro. E eu não vou ficar, se for pra morrer eu morro, mas eu não fico sem comer. Assinei o papelzinho, assinei o papelzinho. Não. No outro dia tava bonzinho. 2 dias depois tava assistindo Cheiro e Gosto de novo. Dois dias assim, no caso, né? Um dia eu não tava mais com febre, eu não tava mais com nada. E 2 dias depois eu já tava com cheiro de volta. Parcial, mas melhor do que tava, né? Eu falei, eu assino qualquer documento que o senhor quiser aí, que eu te isento o senhor de responsabilidade, mas me dá essa bosta de remédio que eu não vou ficar sem cheiro e sem gosto. Eu vi notícias dos amigos meus que ficou sem cheiro e sem gosto e depois não voltou. Depois não voltou. Então preferi não arriscar. Preferi. Quando eu tava em Belém do Pará, eu tomei cloroquina lá em Belém do Pará quando eu fui pro exército, pô. E não morri. Que tinha uns pernilongos naquelas. Uns pernilongos assim, tinha uns. Não sei que grupo de vocês, né? Tinha inseto que suga sangue, né? Que tem lugar que é pernilongo, carapanã, muriçoca. Cada lugar tem um nome, né? Aí os bichos eram desse tamanho assim, ó, mano. Parecia uma aranha assim na tua mão assim. E pá! Aí já é meio litro de sangue embora já. Aí, se pra entrar lá na área de treinamento do exército, tinha que tomar. Se não tomasse, você podia pegar malária. Então eu não morri, pô. Vou morrer agora. Vou morrer logo agora, irmão. Vamos lá pegar as últimas notícias. Como tá sendo esse 6/6? Doente. Minha placa ainda não chegou. Vou perder a voz. Amanhã eu vou ficar sem voz. Amanhã eu vou ficar sem voz. Tenho tudo que eu preciso aqui em casa, iluminação. Eita, quase foi embora a iluminação. Eu ia sair pra ver Todo Mundo em Pânico com a esposa, só que deu, como eu fiquei doente, ainda bem que eu não comprei o ingresso. Eu ia comprar o ingresso quinta-feira, que era a folga dela, pra assistir junto, só que eu fiquei zoado na quinta já, né? Eu comecei a passar mal na quinta. Bem na hora do almoço eu comecei a passar mal, então não deu pra ir pra ver o Todo Mundo em Pânico ainda. Mas o dia tá bom, cara. Só tá mais quente hoje, tá bem melhor. Tem um salgadinho ali pra comer, tem uns negocinhos pra comer ali. Fiz uma compra do mês. Do mês não, de 2 meses, né? Então, de minha parte, eu estou de boas. Agora, de AliExpress, eu não comprei nada ainda. Estou fazendo dieta pra comprar placa de vídeo. Estou fazendo dieta de jogo, não tô comprando jogo nenhum. Tô fazendo dieta de comida. Aí eu falo isso, mas tem um crime aqui, né? É da mulher, é da mulher. Porque a mulher está nos dias bons, né? Mas tem que deixar a mulher, tem que dar suborno. Fica quieta aí, fica quieta aí. Aí você dá o suborno, fica quietinha lá e você fica quieto cá. Tem que fazer o suborno. Pela paz em casa, dá o suborno pra ela. Pela paz em casa, a gente dá subornada da mulher. Cadê? É, realmente. Meu plano agora é. Meu plano agora é desse ano. Vou zerar o Batman Lego. Terminar o Batman Lego. Eu já terminei o Crimson Desert. Eu vou zerar o Final Fantasy VII. Ainda não terminei o Rebirth. Vai lançar agora ano que vem a parte 3. Vou zerar o Horizon Zero Dawn, o novo que eu ganhei de presente, até hoje eu não zerei. Vou tentar arrumar meu controle do VR. Vou zerar os jogos que eu ganhei de presente do Jorge. De batalha, vou tentar zerar eles pro Jorge. Meu boneco fica pulando direto, porque o botão fica como se estivesse apertando toda hora. E vai ser isso, vou jogar os jogos que eu tenho. Tem uma lista de jogo na Epic lá, tem um monte. Que eu não joguei ainda, tem... Eu tenho que zerar também um... Qual outro jogo, meu Deus, que eu tenho que zerar também? Esse é o nome do outro jogo que eu tenho que zerar também, que outro que me deram também, que eu comecei e não terminei. Eu vou zerar todos os jogos que eu tenho lá aqui pra terminar. Vou deletar o Final Fantasy VII, vou zerar, vou pegar o save, guardar. Vou deletar, vou liberar espaço no armazenamento.
E tem jogo pra caramba pra jogar, cara. Tem bastante jogo aqui pra brincar. Tem bastante jogo mesmo. Sem brincadeira aqui, deixa eu ver. Elden Ring eu tenho que zerar a DLC. Cyberpunk eu tenho que terminar a DLC também. Cyberpunk tem que terminar a DLC. Comprei, não terminei até hoje. Então de jogo eu tô de boas, cara. De boas, de boas. Tem até a opção de jogar o que eu quiser. Path of Exile eu queria jogar, mas o menino já tá lá na minha frente já. Eu tenho o Path of Exile 2, tem o nome do outro lá, meu Deus, tem um Path of Exile. Tem outro que é 2 também, que é tipo estilo ele também. Tem bastante coisinha pra jogar, cara. Pra mim, jogo não é problema. Meu problema é tempo. O ruim de quem tem muito tempo livre é isso, que zera o jogo, ou que gosta de um estilo próprio, né? Aí você não consegue jogar. Tipo, eu sou muito eclético. Tipo, eu joguei Farm Together, joguei de Fazendinha, tô com Pocopia, Mario Kart, tem Mario Bros que eu vou pegar depois quando eu zerar. Eu vou terminar o Zelda. O Zelda, tô faltando só 2 monstros pra terminar o Zelda e o boss final. Depois que eu terminar o Zelda, meu plano é comprar o Zelda novo, o Tear of the Kingdom. Terminar o Zelda Tear of the Kingdom no Switch. Pegar jogo que tem muitas horas pra eu macetar no Switch, 200 horas. Pra valer a compra, né? E me divertir, cara. Jogo pra mim não é um problema. O problema é tempo. Se tivesse tempo livre, eu ia jogar até aqueles joguinhos de emulador de ficar andando assim de ladinho pro outro, de ladinho pro outro. Fica andando no mapinha pros dois lados, né? Andando pros dois lados. E me divertia. Zerar Pokémon Fire Red de novo. Tipo, se eu tivesse tempo, cara, nossa. Ia zerar os Pokémon. Mas infelizmente, né? Eu paro pra mexer, aprender IA, eu paro de jogar, né? Tem que dividir o tempo. Jogar um pouquinho com os amiguinhos. Depois jogar, por exemplo, aqui, eu tô jogando esse jogo aqui, ó. Tô jogando TDH Hero aqui, né? Que é gratuito. É um joguinho idle. E tá rodando aqui, tá? A live tá aqui, tá rodando aqui, tá? Tá farmando patch. Eu até brinquei com o pessoal, né? Que tem um cara tem uma 5090 e o jogo dele é esse aqui, ó. O cara tem uma 5090 e o jogo dele é esse aqui, ó. É um bagulho na tela. Hum, esse é o game. O gamer design. O cara comprou uma 4060 Super, gastando 4 mil reais e ó, o jogo que ele tá jogando. Hum, pra tu ver que diversão não tá no gráfico, né? Um jogo muito legal que eu joguei, que é o Children of Morta, que é nesse estilo aqui. O jogo é ótimo. RPGzinho, família, protege a vovó, protege a titia, protege o papai, protege a filha. É um jogo excelente e ele é 2D. Ele é 2D. Aí você vai com upa a filha, upa o pai, upa o guerreiro. E é um joguinho, cara, jogo lindo, maravilhoso, gostoso e é totalmente pixelado, pixel art. Você mata dragão, você invoca não sei o que, você chama os poderes de Ra, para ali, o Chi tá ali atrás da parede pro bicho não te matar, pega guerreiro, pega arqueiro. Aí o arqueiro fica cansado, você não pode usar ele, tem que aí te força a aprender a jogar com outro boneco, porque tem fadiga no jogo. Mano, e mata demônio, e mata demônio, e mata demônio, e mata demônio, e mata demônio. Ah! E é promoçãozinha bem baratinho, aquele lá é free ainda, né, pra fazer. E eu joguei baratinho, ó. Aqui tá caro. Eu paguei 30 e poucos reais esse aqui. Com o DLC e tudo. E dá pra jogar com um amiguinho ainda, ó. Se tiver um coleguinha, ó. O coleguinha vai lá, morre contigo, sofre contigo, se mata e te mata junto. Cara, é muito legal esse joguinho. Jogo que não falta, cara. Jogo é o que não falta. O que falta é gosto e vontade. E esses novos agora, eu prefiro jogar um jogo desse. Eu prefiro jogar um jogo desse do que esses jogos atuais aí. Deus da Guerra vai sair com aquela mulher lá, Faye, sei lá que diabo é aquela mulher. Se eu fosse um cara famoso no YouTube, eu ia fazer um boicote. No dia do lançamento do God of War Faye,
todo mundo ia streamar Deus da Guerra 1, Deus da Guerra 2, Deus da Guerra 3. Todo mundo. Todo mundo ia fazer stream Deus da Guerra 1, 2 e 3. E o nome da live seria God of War. Saia, vai embora, Frey. Pronto, todo o nome da live seria esse. Vai embora, Frey. Acabou. Volta original. Acabou, cara. Todo mundo streamando o joguinho God of War 1, 2, 3. Até o God of War normal agora, né? O atual. Acabou. Ninguém, só os streamers famosos streamando essa merda aí. E o povo todo streamando God of War porque se recusa a jogar essa merda. Mas a comunidade game não se une, né? Vai ter os coloridos lá que vai querer jogar feio igual. Baba ovo, mas vai saber, né? Cada um com a sua. Cada um que tem o seu dinheiro, cada um joga o que quiser, né? Eu gosto de jogar assim, ó. Família, ó. Família unida, se protegem, se salva. Família raiz, tem historinha. Você se sente dentro do ambiente. Você não fica que nem, ó, tenho que ir ali pegar uma maçaneta. Peguei a maçaneta, voltei. Você vai pegar a maçaneta. Tem um morador de rua ali. Aí tu vai pegar um morador de rua, é um chefão que quer te matar, tu quase morre. Aí tu ajuda outro cara, você ganha um item raro, você ganha uma habilidade. Aí tu encontra a tua família no meio da dungeon lá e tu tenta salvar ela, a vovozinha torceu a perna. Cara, o cara que fez isso aqui, o cara fez isso aqui com carinho. Tu sente o amor do cara que fez essa merda. Tu sente o amor do cara que criou esse jogo. Tu vê o amor do cara que criou esse jogo, cara. Falta jogos como esses aí no mundo, cara. Que você sente o carinho que o cara fez pra criar esse jogo. Stellar Blade vai sair lá a versão nova. Não sei o que vai dar aquela merda. Mas o cara vai fazer com carinho. Espero, né? Pelo menos. E olha que eu não sou muito de elogiar jogo, né? Eu não sou muito de elogiar jogo. Não sou muito. Mas esse aqui foi um jogo que eu paguei barato. E achei que eu tava roubando o cara e olha que eu peguei, ele não foi no original primeiro. Eu me senti envergonhado de não ter comprado. Eu fui lá e comprei toda a DLC, todo o jogo, preço cheio. Comprei o DLC, comprei o. E fui jogar e fui zerar de novo. E fui jogar de novo. Muito louco. Boa noite aí, Warren Buff. Como é que tá? J2. Boa noite, Jota. Como tá sendo o 6 do 6? Tá bem de boa. Tanto jogo ruim é fácil na dieta de jogo, agora a dieta de comida é difícil. Peguei a 7.600 por 1.100, dava pra pegar por R$ 1.090. Mas fiquei sentido por não ter pego a 7.600 de 16 de VRAM, que estava a 1.370 no Mercado Livre. Estou só aguardando a promoção do 730 do Matsuki, exatamente. É 7.600, cara. Tu vai se divertir por um tempo, tu não tá preocupado com outras coisas aí, mas... tu vai se divertir por um tempo, não sei de que placa você tá vindo, né? Pode ser que você nem tinha placa, então... Vai jogar e se divertir, cara. Vai jogar e se divertir. Cadê ali? O pessoal tá comentando. O que importa mesmo é se o jogo é bom ou ruim. Pernilongo parecendo um drone, exatamente. O que importa mesmo é se o jogo é bom ou ruim, exatamente, cara. Vou zerar meus joguinhos aqui. Vou zerar minha lista da Epic. Vou zerar minha lista da Steam. E vou me divertir, cara. Se bobear, eu brinco até com Days Gone também, que eu tenho que terminar o Days Gone. Tanto jogo pra jogar, cara. De jogo eu tô despreocupado até o final do ano. Eu comprei um joguinho hoje, porque o pessoal do Discord lá me pediu pra comprar pra jogar online. A gente jogou 25 horas dessa merda, zeramos essa merda e todo mundo já foi embora, hein? Desapareceu. Aí com um amiguinho online, aí show. Agora eu sozinho, esquece comprar jogo. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Vai ter live de Days Gone. Eu sou horrível nesse jogo. Eu fico parecendo um stealth assim. Lá vem um zumbi. Aí eu começo a cantar. Lá vem um negão. Tática, tática, tá. É o zumbi. Só. Eu ainda. Eu só pegar minha motinha. Ui! Vou embora. Quer rir, né? Eu sei que você quer ver minha desgraça. Você quer ver sendo devorado por uma horda de zumbi. Eu sei que você quer. Eu sei o que você quer. Eu sei que você quer. Tava até brincando aqui hoje de manhã, né? Tava até brincando aqui hoje de manhã. Cadê? Tava brincando aqui de manhã fazendo a minha parte de traduzir lá os textos lá, né?
Eu tava traduzindo até. Olha o que eu tava brincando hoje. Eu tava traduzindo isso aqui, ó. Até coreano aqui, ó. Fazendo a festa hoje. Que língua é essa? Ali me dando o melhor modelo de IA pra fazer. Eu fui lá e instalei, né? O melhor modelo aqui, ó. O Purify aqui, ó. Purify View. Pra fazer as legendas, ó. Vai acabar essa live, eu já vou colocar a live aqui. E eu já vou colocar a legenda no canal já. Vou usar essa IA aqui pra fazer a legenda do canal antes do YouTube. E isso aqui vai fazer a legenda do canal, ó. Vou fazer o time-lapse do tudo que foi feito no canal. Aqui tem as IA, eu tava perguntando pra ela como é que fazia, né? Arrumar ali o programa, né? Que eu tava fazendo a legenda ali. O programinha tá ali, ó. Lindo, belo e moral. Tava testando todas as IA de gerar texto, áudio, coisa do tipo. Estão abertas, né? Aqui eu fiz um... Opa. Aqui eu fiz um teste, né? Aumentei o time-lapse do meu canal, ó. Pra poder fazer, botar na live. Você saber qual o tempo de cada coisa que eu falei na live. Aí vai ter, tipo, aqui o time, tem time de tudo. Bonitinho, ó. Tudo aqui, ó. Já fiz meu promptzinho pra IA trabalhar pra mim já, filho. Fiz ali uma fotinha, tá tudo bonitinho, cara. Já tô fazendo meus trampos aqui, tô fazendo o curso lá do YouTube Sem Mimimi, fazendo o curso lá tá aí na descrição do canal, o curso da IA lá, tudo bonitinho. Já tô, tipo, fazendo meus gens aqui, né? No GPT aqui é outra coisa, né? Não é. Tô fazendo meus gens aqui bonitinho. Tô fazendo as minhas paradinhas aqui, ó. Jute Speak, Gones e Hilário. O que é isso aqui? Nem eu sei o que é isso aqui. Ah, tá. Isso aqui era outra coisa. Então aí, ó, tô botando tudo bonitinho aqui já pra fazer. Hoje essa live aqui é a live de teste. Hoje é a live de teste pra essa loucura aqui. Esse mês chegou as últimas peças, tem alguns jogos que eu deveria ter início. Cara, joga o que você mais gosta, cara. Joga o que você mais gosta. Assim que chegou minha placa de vídeo, a primeira coisa que eu fui jogar foi Cyberpunk. A The Witcher em 4K. Os The Witcher eu zerei 4 vezes. Zerei em Full HD. Zerei Full HD no Ultra. Depois zerei em 2K no talo. E depois em 4K no talo. Então, é bem louco, ó. É bem louco mesmo. Vídeos e shorts. Cadê? As conversas vão aparecer aqui. Cadê a conversa? Cadê as conversas? Eu não sei onde tá as conversas que estavam aqui. Depois eu descubro como é que faz pra ver essa merda que eu fiz ali, porque sumiu o que eu tava escrevendo ali por algum motivo. Ai, ai. Cadê? Me deu momentos mais importantes. Aqui tá o do Jensen, né? Aqui, ó, da RTX, ó. Já me deu os times tudinho, ó. Da live lá do Jensen. Bem legalzinho, cara. Bem legalzinho esse trampo aqui. E a IA vai fazer tudo, cara. Eu vou otimizar meu tempo todinho agora. Vou otimizar todo o meu tempo nessa merda aqui. Aproveitar que eu tenho essa versão gratuita até agosto. E vou otimizar tudo. Tudo que der pra otimizar, eu vou otimizar na IA agora. Não vou ter nem mais estresse de me preocupar. Já fiz os cortes aqui na Stream Deck. Se a IA achar alguma coisa engraçada de colocar lá, ela vai falar, eu vou colocar. Fazer shorts e acabou. Ah, o GPT é melhor, ô Vinícius. Mas isso aqui que eu vou fazer, eu faço até no local. Não preciso nem do Gemini, eu preciso pra fazer isso. Até local faz isso. Eu boto o texto lá e ele faz a divisão. Eu não preciso paga pra fazer isso. Então, tanto faz se é Gemini, GPT, o que eu faço geralmente tudo na IA local. Vamos lá falar as últimas notícias. Antes que a minha garganta vá pro saco, eu tenho que buscar minha mulher ainda. Pra ajudar mais ainda a minha garganta. O Gemini, o legal do Gemini é que ele é multiuso, né? Ele tem a geração de texto, ele tem a parte do notebooks, que você pode fazer várias coisas aqui para brincar. Eu acho legal isso. Você pode fazer PowerPoint, para aumentar um monte de coisa. Dá para fazer vídeos, dá para fazer fotos, dá para fazer praticamente tudo nele. Perfeito ele não é. Isso eu concordo. Perfeito ele não é. Mas quebrar galho ele quebra. De graça ainda? Ixi. Vou usar até acabar.
Economizei 1 ano e meio de ar, não tive que pagar nada, né? Eu literalmente economizei 1 ano e meio de ar porque eu não tenho que pagar nada. Na dica de nada. Coloca o capuz do casaco e diminui o frio. Não, não, não. E tem quantos canais? Eu tenho só dois. Eu tenho só dois canais. Canal eu tenho dois. Agora, conta de YouTube eu tenho um monte. Por um motivo que eu não prefiro não comentar o motivo de eu ter tanta conta do YouTube. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui as notícias aqui mais legais. Troll. MSI. MSI. Fonte, fonte, fonte. Fonte, fonte, fonte. Eu acho que com essa aqui acaba as notícias de hoje. Pupurupupum. Ô, Vinícius, você pode desligar o Casp, tá? Aqui a gente lê as mensagens aqui. Não precisa ligar o Casp, não, tá? Não precisa ligar o Casp, não. Pessoal, aqui a gente lê as mensagens. E depois você tá gritando. Diz o pessoal que parece que você tá gritando quando você liga o Casp. Aproveita enquanto o canal não tá grande, né? Senão depois fica pior. Vamos lá para as próximas notícias pra gente terminar essa live antes que minha mulher apareça, né? Vamos lá, vamos lá. Cadê? Vamos mudar aqui a tela. Ixi, besteira. Vamos lá para as últimas notícias, né? São as notícias mais nutelendes aqui. Mas não deixa de ser notícia, né? Não deixa de ser notícia. Vamos lá. E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infortel Gamer Daniel. Vamos falar agora sobre as últimas notícias aí de hoje, né? O jogo Control lançou aí, né? Esse jogo maldito, desculpa o termo. Esse jogo que matou a nossa querida GTX 1070 Ti, né? Porque ele foi um jogo que começou com... Foi tipo um comercial de Ray Tracing, né? Esse jogo tinha iluminação global, Ray Tracing, sombras, traçado de raio. Então ele foi o primeiro jogo aí que meio que matou que uma 1080 Ti rodava malmente Full HD um jogo. Porque ele tinha nativamente coisas que a 1080 Ti não conseguia rodar, que fazia o jogo rodar praticamente em Full HD com a placa top. E aí também tivemos o Cyberpunk, que também teve esses detalhes aí, mas não vem ao caso, né? Agora eles estão lançando uma nova versão, que é o Resonant, que vai ser mais um jogo by NVIDIA para fazer teste de Ray Tracing. Então aí já estão com a recomendada ali de uma 3070. Lembrando ali que o nosso querido jogo da da Lara Croft estava pedindo uma 3080 também, né? Então, os jogos aí, os recomendados estão um pouquinho forte demais, tá? Ou uma RX 6700 XT como GPUs ali, né? E SSD necessário. E ali de 100 GB, né? Então ali as metas vão ser divulgadas posteriormente. Então, se você gostou do Control, eu até hoje não entendi a história daquilo. Eu joguei, tipo, mais perdido que segue tiroteio, pra eu entender, eu teria que jogar de novo. Mas quem gostou da história aí, quem curtiu o jogo, tá o joguinho ali bonitinho pra vocês aí, pra ser lançado em 24 de setembro e pesado pra caramba, né? Até novembro eu devo estar com Windows 11, começa de novo pra jogar esses jogos. Por enquanto eu vou continuar com 10 até novembro, que vai acabar meu suporte em novembro, né? Então tá aqui, ó, um i5 de 6 núcleos com uma 1070, ou uma 5600 XT, ou um 3700 com uma 3070 como recomendado, que provavelmente é para Full HD 60, né? Que você já sabe que se roda Full HD 60, automaticamente quando você ligar o DLSS no equilibrado, vai rodar 4K 60, com o DLSS equilibrado. Então, agora o objetivo dos jogos é rodar Full HD 60 nativo, para poder você ligar o DLSS e rodar em 4K com DLSS, e se precisar, o FrameGen, assim como foi o Batman. Beleza, gente? Então aí é recomendado aí do nosso querido Control Resonant aí, pra quem curte aí esse tipo de jogo. E falando em jogo também, tivemos ali um recurso engraçado que a MSI colocou uma IA no seu monitor, um eye tracker para pegar o inimigo, um eye quê? Um eye Google ali para você diminuir o efeito da flashbangs,
Também colocou uma scope para você verificar a mira ali, para dar zoom preciso nos seus inimigos, né? Então eles tiveram que tirar isso daqui, porque é até tecnologia para cheatar o jogo. Eu não sei se as pessoas foram banidas, eles tiveram que arrancar. É, é, porque foi visto como trapaça, né? Você pegar praticamente o teu monitor. Eu não ligaria não, porque eu sou ruinzinho. Você pegar o seu monitor e tirar todos os efeitos aí que atrapalharia você de jogar. Eu comprei esse monitor na hora. Na hora. Eu desligava a internet dele e ele nunca ia atualizar. Ele nunca ia atualizar na vida. Eu ia usar isso aqui pra sempre. Ele nunca ia precisar atualizar. Mas aí as medidas ali que tiveram que tirar porque o pessoal que foi entrevistado considerou como trapaça, né? Então, infelizmente, aí não teremos esse monitor aí com essa função aí maravilhosa, por assim dizer, né? É um monitor OLED, lindo e maravilhoso. Tem um sensor de IA, um monte de IA, é o monitor da IA. Tudo dele. Olha o sonho vindo. Tudo dele é IA. Tem HDR 500 e tem Versa certificado de 18.000 de Clear MR, que eu nem sei que diabo é isso. 0.03 GMS, 360 Hz em Ultra Wide 2K. É um monitorzão, cara. É um monitor lindo, belo e maravilhoso. Mas, infelizmente, a gente não vai ter mais essa opção. Infelizmente, não teremos mais. Como eu estava comentando mais cedo na live também, temos um gabinete aí da MSI com uma IA no gabinete. Ai, meu Deus do céu, cara. É um desktop aí com IA. Adicionou de uma série Mag. Tudo agora é IA. Monitor com IA, gabinete com IA. Ah, meu Deus. Tem uma tela sensível ao toque na frente do gabinete para monitoramento do sistema. Ai, meu Deus. Que vai controlar os coolers, vai controlar os LEDs, e vai controlar tudo com IA. Confia. A MS diz que agora vai ter um display cilíndrico, né? Que é esse aqui, embutido no chassi. E foi projetado para colocar companheiros digitais e avatares de IA personalizados de terceiros. Você vai botar o bonequinho aqui, a IA vai ficar mexendo, fazendo as coisas, blá, e o bonequinho vai ficar ali fazendo a sua animação, né? Então, o pessoal tá comentando aí que vai ter essas paradinhas ali, então... É mais um frufru aí para botar IA e aumentar o preço do produto, né? É mais uma frescureada. A galera aí que queria comprar o quadradinho da NVIDIA pode comprar também da HP, também lançou o seu PC. Todo mundo agora vai lançar esse quadradinho de IA, né? Todo mundo agora vai lançar essa bosta aqui com quadradinho de IA. Todo mundo. Tu pluga um no outro, aí pluga esse aqui nesse, pluga esse aqui no terceiro e transforma 3 em 1. Transforma tipo 360 GB em um só. E tu gasta tipo menos que meu PC ligado em casa de energia. Isso que é mais incrível, né? Então, meus amigos, agora é bateria longa e IA. Bateria longa e IA. Energia, gastar menos energia e IA. Esse agora vai ser o futuro, né? Como diz o Jensen lá, os agentes de IA, né? Que é melhor do que a IA em si, né? Então esse aí vai ter da HP, vai ter da Lenovo, vai ter de várias marcas aqui, esses modelinhos aqui, para vocês comprarem, tá? Então não se preocupem que vocês estão resguardados. Agora também teve a notícia do 3D Mark, que vai ter teste de Ray Trace com 4K nativo, upscale de IA e geração de quadros. Agora o André deve estar gorofando aqui nessa notícia, porque agora o 3D Mark vai poder testar 4K nativo, que ele queria tanto, upscale de IA, que é o DLSS ou FSR, e a geração de quadros. Então você vai poder saber quantos de FPS nativo tem, quanto é de upscaler e quanto é de geração de quadros. Isso aqui vai ser maravilhoso para fazer benchmark, né? Isso aqui vai ser maravilhoso para quem precisar fazer benchmark. Isso aqui vai ser bem legal. Então vamos esperar aí o lançamento aí dessa nova função aí, para o pessoal poder fazer vários vídeos aí na internet com essa nova tecnologia aí da novo teste da 3D Mark, né? O Jenser também ali, ó, fez lata ali, ó, além de falar com o pessoal da Gigabyte, ó, nosso amigo Jenser, ele assinou uma 1080 Founders Edition ali, ó, ele falou que é uma das placas preferidas dele, né? E conforme agora tem a IA, essa aí também foi uma placa que mudou toda a tecnologia da NVIDIA, né? Eles saíram de uma placa de vídeo 980 Ti com a tecnologia ultrapassada e deram um pulo gráfico para uma 1080 Ti
com quase 3 vezes o desempenho da antiga, né? Então foi um pulo absurdo da série GTX e foi o começo para IA. Então aí, assim, uma plaquinha bem legal, inclusive eu tenho uma dela, tô muito feliz. Uma placa muito bonita, né? Fodas eu não tenho, né? Infelizmente eu não tenho essa placa, eu não sou rico, né? Mas eu tenho a plaquinha normal da MSI. Fica devendo essa plaquinha ali. Também tivemos ali uma atualização do SteamOS, que agora você vai ter suporte a Intel. Isso é muito bom aí pra galera que tem PCs fracos aí com Intel, com a APU da Intel ou com placas de vídeos aí. Vai poder utilizar agora o SteamOS também para drives da Intel, cara. Isso vai ser muito legal. A MSI aí, aproveitando, aproveitou e ganhou esse SteamOS para eles, né? Isso aí vai ser bem legal, porque a gente vai ter mais suporte aí pro sistema da Valve, né? Isso vai ser bem interessante mesmo. Então vamos pegar aqui as últimas notícias. Comentário aí de uma fonte da Corsair, não sei se é essa daqui, tá? Quem comentou aí na live, comenta aí. A Corsair mostrou uma fonte de alimentação AX1600i, Shift e 1000i, cristal transparentes, ó. Você pode ver todos os componentes da fonte e adivinha, ela tem RGB. Ai, caramba. A fonte tem até RGB, meu amigo. A Corsair mostrou duas novas fontes ali, ó. Toda cheia de frufru. Olha isso aqui, cara. Olha o frufru. Olha o frufru, meu irmão. Olha isso aqui. Olha o frufru. USB tipo C, Oculink, tipo de passar placa de vídeo, mano. Que deve custar o olho da cara essa merda, essa fonte, cara. Modelinho da Corsair, tem o cabo de 12 volts nativo, os conectores de 12 volts, né, que é o padrão agora, 300 volts cada cabo. Vai caber no teu gabinete, né, com 140mm, 170mm, vai caber no gabinete, 140 contra 170. E é uma fonte linda e maravilhosa, só que vai ser cara, tá? Vai ser cara. Olha os componentes, cara, olha que bonito. Componentezinho tudo bonitinho ali, cara. Imagina, passar se explodir, você já vê tudo, né? Você vê tudo os componentes da fonte, é muito legal isso aqui, cara. Coisas diferentes são legais. Então você já pode fazer. O Ronaldo já pode fazer a conferência sem precisar abrir a fonte. Não vai precisar abrir a fonte, vai fazer conferência. Já achei bem legal isso aqui. Temos aqui a Seasonic também, que mostrou uma PCU Prime ali, ó, Noctua Edition, com 1600 e 1300 watts. A Seasonic adora fazer uma fonte com cooler da Noctua, eu nunca vi. Uma empresa que adora fazer placa com fonte da Noctua. Nunca vi, cara. Certificado a 80 Plus. E ela não tem Cybernetics porque ela não precisa, né? Ela é uma fontezinha da marca mais potente aí do mercado. Então, se tiver, não tá ali registrado pelo menos. Temos ali o pessoal também comentando sobre novos cases, né? Que permite que o usuário coloque placas de vídeo feias em sua própria caixa, né? Se você tiver uma placa de vídeo feia, você comprou uma placa de vídeo da Zotac que você achou feia, você comprou a placa da MSI, você achou feia, da Galaxy, da Asus, você pode comprar uma casezinha aqui, ó. Tacar a tua placa dentro e esconder ela para os seus amigos não verem. Olha que legal. Ó, que bacana. Só vai pegar fogo a GPU e você não vai ver também, né? Mas tá de boa, né? Não importa. O que importa é a beleza visual, ó. Comprou aquela Asus feia, ó. Você vai lá e coloca a capinha e já era. Se pegar fogo, mas não tem problema. Tá de boa. Vou pegar ali, acho que acabou até a música do Diablo aqui. Eu tô falando meia hora e sem a música. Cadê a música? Ah, tô procurando a música no lugar errado, hein? Tá tocando sim. Eu tava baixinho. Então não faz diferença se você colocar isso daqui ou não, né? Essa caixinha aí. Mas eu achei interessante mostrar porque tem gosto pra tudo, né? Imagina, você comprar isso aqui. Olha isso. Coisa estranha. Tu faz um enterro na tua GPU, ó. Um enterro na GPU e um enterro na placa, na fonte, ó. Que treco estranho, meu irmão. Gabinete custom que não mostra a tua GPU. Não entra pó, não entra A, não entra nada. Muito bom esse aqui, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom pra dar errado isso aqui. Temos também ali um novo WC aí da Neutron. Que praticamente colocou tudo laranja. Isso é bem engraçado isso aqui. Colocou tudo laranjinha. Um WC e um iCooler. Todo colorido, todo fofinho.
Achei fofinho, achei legalzinho, achei bonitinho. Não gosto de WC, mas eu achei bonitinho. Eu achei bonitinho o que o cara, pelo menos tentaram fazer um design diferente, né? Pelo menos isso, né? Ali o modular, pelo menos tentaram, né? Eles tentaram fazer alguma coisa diferente. Aqui começou a NVIDIA de novo, que eu não tinha visto isso daqui. A ASUS mostrou que a S590 tá rodando a 48 volts, com 1000 watts, com um cabo de 16 pinos. Ó. Botaram a placa aqui e colocaram o cabo ali passando por trás e colocaram 1000 watts com esse pinozinho aqui sem pegar fogo, né? Mas o problema não é o cabo pegar fogo, cara. O problema é o uso direto, né? O cabo vai dá pico, o negócio é quando dá o pico. O problema do cabo não é você usar uma vez ou outra, mesmo quando ele dá o pico, ó. Aqui tá de boa, ó. Tá 3,6 amperes, colocaram ali, ó, 1000 watts, CPU power. E tá ali, ó, sossegado. Agora eu quero ver o cara usar 1 ano, 2 anos e depois estragar essa merda. Aí a LFest, como é que tá, cara? Tivemos ali a Nvidia falando que vai ter o RTX Spec no roadmap de 27 também. Vai ter os modelinhos ali, né? Mandaram essa foto ali, ó. E agora foi o Blackwell, agora vai ser o Rubin. E para anos que vem vai ser o Feynman. Vai ser já os chipzinhos muito maravilhosos aí para vocês que gostam de IA. Mas é meio relevante isso aqui. E você que joga na link aí, não sei se você joga na nuvem, não sei. Não sei se você joga na nuvem. Ele, Pedro, como é que tá? Faz o L, cara. Opa, tô vendo o Bolsonaro, tô dando soluço. O app beta aqui adiciona 4K 240 FPS no Shadow Play. Então você pode jogar 4K 240 FPS no Shadow Play para GPU 5040. Caraca. Pera aí, não, pera aí, desculpa. O aplicativo NVIDIA agora adiciona gravação. Viu como uma tradução é diferente? Eita, soluço, cara. Ele do Bolsonaro agora vê soluço. Você agora tem gravação 4K 240 FPS para GPU 5040. Resumindo, se for o que eu tô pensando, você pode colocar uma segunda GPU, colocar a segunda GPU para gravar. Eita, boy. Soluço da peste esse. E jogar o jogo com a GPU principal. Se for isso, é bom, hein? Equipadas com codificadores NVENC duplos. E GPUs com um único codificador. Grava 2K. Tá, beixeira. Se você tiver uma placa com NVENC duplo, tu grava em 4K 240. Se tiver. Ah, tá tirando com a minha cara. Se tiver um codificador único, você grava em 2K 240. Que interessante. O André vai se divertir. Espero que eles coloquem um suporte pra gente colocar uma segunda GPU. Ou se da desgraça. E poder colocar uma segunda GPU pra gravar. Porque rodar em 4K 240 é pesado pra burro. E gravar ao mesmo tempo ia ser mais complicado, né? Mas é bom ter uma opção, porque placa de captura dessa aqui é cara pra caramba. O André falou que uma placa de captura nem tem, né? 4K 240. É caro pra dedéu. É caraca, mano. Eu vou ter que ali pegar uma farinha, né? Deus me livre. E aí, a possível nova fábrica do Ronaldo. Ah, o soluço da desgraça. Pode retornar a venda da 360 da China, ó, a Colorful. Uma das possíveis novas, né? Possível. Nada confirmado. É, vou ter que ir no banheiro e resolver esse soluço. Então, provavelmente aí, tá sendo vendido por $347. Que? Que? O preço de uma 9070. Eita merda. É $250. O, pre... o preço de uma placa top, cara. Você tá maluco, irmão? Caraca, mano. Como é que tu vende uma placa antiga dessa nesse preço? Eita. Desculpa aí, galera. Não sei que dele. Pra ressuscitar o Bolsonaro, agora eu que tô dando soluço. Bosta. Ai, merda.
Então ali vai voltar a 3060 na China por um preço bem absurdo. E aí o pessoal vai poder comprar de volta essa plaquinha aí com 12 GB RAM. Pra brincar com IA, né? Eu acho que vai me dar pra brincar com IA. A Microsoft aí tá preparando uma RTX pra rodar local IA, né? PC ali pra rodar local IA, um mini PCzinho. Pra você poder brincar de IA. Que é o Surface, vai ser um box. É, amigo. Vai ter notebook da Microsoft. E vai ter um mini PC também da Microsoft. Parece uma nave, ó. Parece uma nave a merda. 128 GB de memória, unificada. Cacilda, irmão. 120 bilhões de parâmetros. Localmente. Cara, 120 bilhões de parâmetros é muita coisa, irmão. 6.144 núcleos, né? O mesmo número de núcleos daquele chip, né? Que é, o chip é único, né? Um chip encaixando no outro. Tecnicamente estão unificados para poder ser mais rápido a transferências. Um petaflop de desempenho de ar. Foi projetado para PCs com. PCs com. Eita merda! Com Windows que executa carga de trabalho locais e criadores de desenvolvimento. O DevBox será enviado é um DevBox, ó. Com Windows 11 Pro configurado para desenvolvedores. A Microsoft aí tá também entrando no mercado de IA. Tá todo mundo entrando nessa merda, né? Tá todo mundo entrando nessa merda. Só se lascou quem comprou aquela bosta daquele notebook com Snapdragon. Ganhou bateria? Ganhou, mas não ganhou suporte, né? O bom é que a Qualcomm vai ganhar suporte com a ARM? Talvez não, né? Porque a Nvidia já tá fazendo tudo, né? E a Qualcomm não tem um peso para fazer isso. É tanto que quem a Nvidia pegou para fazer o chip foi a MediaTek. Alguma treta com a Snapdragon, né? A Snapdragon não quis fazer o chip pra Nvidia, sendo que a Snapdragon por muito tempo era um chip muito estável. Seria mais certeza a Nvidia usar a Snapdragon e não a MediaTek. Mas a MediaTek mudou bastante, né? Tanto que eu que falei que nunca ia comprar um celular MediaTek, comprei um. O X7 Pro. Eu que falei que nunca ia comprar que tem o mesmo desempenho de Snapdragon do S24, o S23. Então, amigo, a Nvidia foi lá e fez a parceria com quem deu, né? Eu tô achando bem impressionante o consumo energético desses negócios. E o tanto de potência que tem isso aqui. É a última notícia aí pra fechar, que eu já tô quase morrendo aqui. Tampou a garganta, tampou o nariz, soluço sem respirar. Que diabo é isso, irmão? Deus me livre. Nunca mais ou o Bolsonaro, não. Nunca mais ou o Bolsonaro. O Snapdragon era mais estável, né? Era mais frio, era mais estável, era mais menos nanômetros. E agora a Mediatek conseguiu chegar junto, né? A Mediatek conseguiu chegar junto e a Mediatek com essa fusão com a Nvidia aí, cara, ela vai crescer pra caramba. Ela vai crescer pra caramba. O que vai vender desse CPU aí que a Mediatek fez em conjunto com a Nvidia não tá no gibi. Mas tem um treco exatamente danado. O negócio aqui pegou, hein? Aí agora temos ali, ó. Quem tem Intel aí, estão lançando aí memória CUDIM pra colocar na placa-mãe. Tô fazendo voodoo. Tô fazendo voodoo. Eu tô com dois narizes entupidos, cara. Eu não tô respirando aqui. Aí tá um saco, eu quero respirar. Essa meta tá dando soluço por motivo que eu não sei. Ô, senhor, viu? O kit ele, ó. O kit CUDIM usa dois módulos pra manter o Dual Channel com 128 GB cada módulo. 256 GB em dois pentes. Hum. Com memória de 8.000 MHz. CL2064 com 1.1 volts, né? E também tem um modo ajustado. Olha que estranho. 8.000 mts com CL64 com 1.8, 1.1 volts.
Se eles ajustam, vai pra CL42, mas a tensão de 1.1 vai pra 1.4? Abaixar o CL aumenta a tensão? Doideira é essa? Interessante isso. Se abaixa o CL, aumenta a tensão do bagulho. Entendeu? O pessoal comentando ali, ó, que a memória... Olha, a memória tem 128 GB aqui, cara. 120, tem quase uma casa aqui. Só de memória. Tem uma casa de memória. Ali tá o sistema que eles rodaram. É uma Aorus ali. O Intel Core Ultra 270 Plus. 8.000 MTS, né? Aqui tá megahertz. Tá errado. Tá errado. CPU tá errado. E o Time 64 é ali, bonitinho, lindo e maravilhoso. Uma Z890 da Intel. Então aí o pessoal brincando aí com os times das memórias, né? E ali o time DDR5 com 42. Só que por algum motivo a tensão aumentou, né? E essa aí é a última aí, ó. O pessoal ali da Computex tá brincando de inventar PC novo, né? Só tá inventando PC novo. Isso aqui pra IA vai ser maravilhoso, cara. Dois pentes de 128, tu coloca 4, tu tem quase praticamente 512 gigas de memória, pô. É à toa que a Nvidia tá fazendo essas memórias aí colocando em um PC pequeno. Tá muito doido isso aqui. Boa noite, Eduardo Oliveira. Como é que tá, cara? Eu vou só me libertar desse soluço aqui, pelo amor de Deus. Hum. Arrotei até arrotei tanto que doeu até a alma agora. Preço de uma fazenda em Goiás. Agora entendi. Precisa da memória RAM. É, só se não acaba. Vou ter que comprar memória. Então, pior até meus ouvidos. E o soluço não acaba. É, gente, o soluço não quer me abandonar, não. Não quer me abandonar. Lembrete, pessoal. Nunca zoe o Bolsonaro em live. Ai, Cacilda, mano. Muito bom isso aqui. E é isso, gente. As notícias, eu acho que era só isso mesmo. De notícia, né? Tem os intempéries da vida aqui. Mas esse soluço aqui não tá me deixando trabalhar, cara. Eu tô trabalhando aqui, ó. Segura aí, ó. Tô trabalhar. Ah, velho. Tá tirando com a minha cara isso. Alguém me dá um susto aí, manda um vídeo de uma véia aí fazendo alguma coisa pra tirar isso daqui. Ah, mano, tem que buscar minha esposa daqui a pouco. Eu até queria zoar um pouquinho com as notícias aqui que eu vi agora. Mas desse jeito aqui não dá. Não, não dá, desculpa, gente, não dá. Ai, senhor do céu. É o soluço da desgraça esse. Ah, tá, lembrei. Ah, eu vou fazer essa última notícia aqui e vou embora. Assim não dá, não. Você compraria isso aqui, meu amigo? Ai, você compraria isso aqui? Vocês comprariam isso aqui? Um all-in-on com uma placa de vídeo dentro. Não a chinesa que tá aqui no canto, tá? Esquece a chinesa. Ignora a chinesa. Esquece, esquece. Alguém, alguém manda um boleto de 10 mil reais pra pagar o soluço. Mano, mas que bosta, irmão. Vou ter até o Pix ali pra mandar os 10 mil se quiser. Olha esse aqui, ó. Water cooler. Placa de vídeo. SSD. Caixa de som da TV, do monitor. Placa-mãe. Tudo isso aqui dentro do monitor, cara. Aí, pra que... Aí é uma pergunta que eu me faço.
Pra que tem RGB se essa bexiga tá dentro de uma case fechada? Ah! Eita! Poxa. Pra que RGB se esse treco fica numa case fechada? Claramente eles não fecharam pra não mostrar que não tem a tampa, né? Mas que isso aqui é estranho, cara. Eu não compraria. Vocês comprariam isso aqui? Eu não compraria isso aqui, não. Eu mais não compraria isso aqui, mas nem pagando. Mas se me derem de presente, eu aceito. Desmonta essa plaquinha aí, tiro ela, coloco uma GT, uma 1080, uma placa bem mais econômica e faço virar só um PC Smart TV pra ver filme. Mano do céu, cara. Aí aqui é a tampinha, né? Que tá faltando os pedaços ainda aqui. Porque claramente isso aqui não vai ficar aberto, né? Claramente isso aqui não vai ficar desse jeito. Aqui as tampas são vazadas pra sair o ar. E é uma tela de 32 polegadas. Essa aqui não tinha como deixar passar. É uma notícia bem engraçada que não tinha como deixar passar, né? E do mais é isso aqui, cara. E do mais é isso. Ai, ai. E ali, se você quiser jogar seu emulador, a AMD não funciona, tá? No driver. Tem que fixar o driver lá pra. Quando vai compilar o jogo do PS3, o shader buga. E você não consegue jogar o jogo. Comprem a AMD e sejam felizes. Ao inverso, igual a mulher do cheiro. Nem emulador o cara pode jogar, cara. Nenhum Deus da Guerra 1 e 2 e 3 o cara pode jogar feliz, porque a transação do drive trava, né? O maior perigo do usuário da AMD não é a AMD, é a Microsoft. Ele vai lá, baixa o drive certo, a Microsoft vai lá, atualiza e tira o drive que ele botou, volta um driver e aí buga todo o sistema dele. Ai, tia, piada assim. Ai, meu Deus, vou ter que ir embora. Tem que fazer piadas à parte, mas eu vou usar as táticas da minha avó pra tentar tirar esse soluço ali. Eu tenho um pacote de farofa ali. Vou resolver esse problema. Ou ir pro céu de uma vez. Vambora. Misericórdia, eu nunca tive crise de soluço na minha vida. Obrigado aí pelo pessoal que participou da live aí, cara. E pior que eu virei aqui, cara. Eu virei quase meio litro de água aqui, não deu nada, cara. Eu bebo água e já dá soluço bebendo água. Mas valeu aí, ô BT Coffer. Eu vou indo lá, galerinha. Pode ser a placa de vídeo derreter o conector. Agora é o monitor que derrete. Eu vou indo lá. Vou ver se consigo editar já os vídeos hoje. Vou deixar aqui a IA fazendo. Eu falei da legenda, né? Muito obrigado quem participou aí. Desculpa aí pela soluçada do final. Até amanhã. Obrigadão quem participou aí da live. Pessoal do YouTube aí, da Kik. Muito obrigado. Espero estar melhor amanhã para poder trabalhar na, seg- na segunda. Muito obrigado aí. Valeu, falou aí. Tchau, tchau. Abraço aí. Um abraço aí, Christian. Tchau, Guilherme. Tchau, Petit Coffer. Cheguei pra saidinha sua. Felipe Ambiente Light. Vai dar mais FPS, o Eduardo falou. Obrigadão. Obrigadão aí, gente. Valeu, valeu. Meu Deus do céu.